Então, senhores, vamos lá. Até agora, nós gastamos a primeira metade do nosso encontro para falar um pouquinho sobre a vida do Dostoiévski, um pouquinho sobre a obra, e para contar para vocês, né, e para o Dostoiévski nos contar como é que, qual é o ideário, digamos assim, qual é o conjunto de convicções que tem o homem do subsolo, cujo nome nós nunca saberemos, não é? Que dialoga com o leitor, dizendo para o leitor o que ele pensa sobre a vida. Sabemos que é um sujeito ressentido, é um sujeito que é mobilizado pela raiva. A raiva é uma expressão muito forte, e, no entanto, ele acha-se superior aos outros porque teria uma superioridade intelectual, né, que ele chama de consciência expandida, consciência aguçada, consciência especialmente aguda. E essa superioridade cultural, no entanto, não impede que ele, justamente por ela existir, impede que ele faça qualquer coisa, na verdade, na prática, porque no fundo tudo é meio inútil. E inútil também é o próprio plano de fazer o Palácio de Cristal, que é muito difícil a gente nesse momento entender isso, né, na história, mas naquele momento, imagine uma Rússia conflagrada com movimentos de toda sorte de contestação do regime. O czar Nicolau, esse czar que andou libertando os servos, ele sofreu 5 ou 6 tentativas de assassinato. Esse foi Alexandre, está escrito ali na cronologia. Esse Alexandre II sofreu não sei quantas tentativas de assassinato. E a Rússia pululava de grupos de natureza revolucionária, e nenhum livro de Dostoiévski conta tão bem como funcionava isso do que Os Demônios, que nós já vimos aqui, que é um livro maravilhoso, de leitura obrigatória, que conta justamente o jeito como funcionava um grupo, né, não é, de revolucionário, que é baseado na realidade, né, no grupo do Sérgio Nechayev, que andou lá assassinando um componente sob acusação de traição. Depois, aqui no Brasil, o Luiz Carlos Prestes também assassinou a mocinha Elza, que era a namorada de um dos membros do grupo, uma mocinha de 17 anos, assassinou também com toda a crueldade possível. Esse Luiz Carlos Prestes, que se vê como grande herói nacional, não passa simplesmente um fascínio, né? E esse sujeito matou lá a mocinha porque também montou um tribunalzinho revolucionário, que era ele mesmo o presidente, e decidiu que ela tinha que morrer, porque desconfiava-se da sua lealdade ao partido e à revolução. Esse Sérgio Nechayev era o líder lá daquele grupo cuja atuação foi inspiradora de Dostoiévski para escrever Os Demônios, que é um livro terrível, mas é maravilhosamente bem escrito. Dá um certo trabalho porque é longo, mas é uma leitura que paga a pena com certeza absoluta. Aqui no nosso nossa novela, Memórias do Subsolo, nós estamos aqui começando a ler agora uma pequena novela em que a nossa personagem central, tendo se justificado filosoficamente na primeira parte do livro, irá agora voltar no tempo até a idade em que tinha 24 anos, portanto até 1848, e irá então nos contar um episódio da vida dele. E nós agora temos muito mais condições de entender esse episódio a partir do que nós já sabemos sobre o modo de pensar da personagem. Tá certo? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida até agora? Podemos começar? Muito bem. Patrícia, por favor. Claro. O homem do subsolo retorna no tempo aos seus 24 anos, explicando que mesmo naquela idade tão precoce, lembremos que na primeira parte nosso protagonista já tem 40 anos. Sua vida já era desordenada, sombria até selvageria. Falando do seu ambiente de trabalho, ele nos conta que detestava todos os seus colegas, apesar dele talvez se prezar mais a si mesmo. A primeira parte não é muito incomum, né? Na vida real, moderna. A segunda talvez, mas a primeira parte é comum. Detestar os colegas todos é normal. Tá? Muito bem. Detestava, por exemplo, o meu rosto. Considerava-o abominável e supunha até haver nele certa expressão vil. Mas o mais terrível era que, decididamente, eu achava o rosto estúpido. Eu me contentaria plenamente com a inteligência, a tal ponto que me conformaria até com uma expressão vil, desde que meu rosto fosse considerado, ao mesmo tempo, muito inteligente. Está claro que odiava todos os funcionários da nossa repartição, do primeiro ao último. Desprezava-os a todos, mas, simultaneamente, como que os temia. Acontecia-me até colocá-los acima de mim. Sucedia o seguinte: ora desprezava alguém, ora colocava-o acima de mim. No final da primeira parte, nós já vimos uma atitude assim de ambiguidade, né? Ele quer morar no subsolo, mas ao mesmo tempo não quer.
É que essa ambiguidade está muito mais clara. Ele, no fundo, uma hora acha-se superior aos seus colegas, outra hora acha que não é, que acha-se inferior. Mas isso nós já sabíamos que havia. Se vocês lembrarem bem da história até agora, né, ele acha que a sua inabilidade de fazer qualquer coisa que seja é uma inabilidade que deriva da sua consciência extremamente aguçada, não é? Muito aguda. Essa é a origem dessa habilidade. Ao mesmo tempo, ele inveja os outros, que são estúpidos e que, no entanto, fazem mais coisas do que ele. Ele está prisioneiro dessa ambiguidade existencial, assim. Ele não sabe, afinal de contas, qual é o melhor mundo para estar, não é? Muito bem, vamos ver como é que isso progride. O ataque contra o homem de ação na primeira parte é justificado nesse capítulo, quando o homem subterrâneo explica que mostram-se corajosos apenas os asnos de seus abortos, mas também esses apenas até determinado obstáculo. Asnos de abortos quer dizer aqueles que nem asnos conseguem ser, né? Aquele que está abaixo de asnos. Ele tem uma maneira simpática de olhar para as coisas, assim, tem um sujeito otimista. Não, né? Não é nem um pouco. Muito bem, continuando. Apesar de ele querer interagir com os outros e talvez ter relações normais com seus colegas, a hiperconsciência do homem do subsolo, como visto no capítulo 1, torna isso impossível. Ele passa a maior parte do tempo lendo, com a esperança de manter sua mente ocupada cuidando de assuntos sérios. Em casa, o que mais fazia era ler. Tinha vontade de abafar com impressões exteriores tudo que fervilhava incessantemente. E, quanto a impressões exteriores, só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me ajudava muito. Perturbava-me, deliciava-me e torturava, mas, por vezes, tornava-se terrivelmente enfadonha. Apesar de tudo, tinha vontade de me movimentar, e me afundava de súbito numa escura, subterrânea e repelente. Não digo devassidão, mas devassidãozinha. Praticava a libertinagem solitariamente, de noite, às ocultas, de modo assustado, sujo, imbuído da vergonha que não me deixava nos momentos mais asquerosos e que até chegava, nesses momentos, à maldição. Mesmo assim, eu já trazia na alma o subsolo. Tinha um medo terrível de ser visto, encontrado, reconhecido, pois frequentava toda a sorte de lugares bem suspeitos. Por isso que você entende, frequência enfim, bafons em geral. Bafon é uma expressão francesa que em português significa assim, inferninhos em geral, casos de prostituição e gostos homéricos. Isso é o que ele chama aqui de fascidãozinha, embora no livro não haja grande preocupação em descrever isso, mais ou menos assim. Então você tem aí um sujeito que, apesar de ser muito mais inteligente que os outros, encontra-se numa situação emocional muito ruim, né? Não é isso? Emocionalmente está ruim, né? Muito bem. Certa noite, o homem subterrâneo passa por uma taverna, vê homens brigando com tacos de bilhar e um deles é jogado pela janela. Apesar de ele desejar entrar na briga para ser atirado para fora do mesmo modo, ele fracassa e deixa o local contrariado, mas faz grande esforço para explicar que ele havia abandonado a briga não por covardia, mas por vaidade. O primeiro impulso é poder sofrer a mesma situação do outro. Também ser jogado pela janela seria bom, conveniente para ele, porque vocês aí já estão preparando que há um componente sadomasoquista aqui, né? Uma masoquista, pelo menos, na parte do... Então, depois vocês viram que não é tão masoquista, na verdade é sadomasoquista mesmo, como... Não é? O masoquismo é uma espécie de sadismo contra si próprio, né? No fundo, parece que só existe mesmo é sadismo. Não é? O masoquismo é um sadismo contra si próprio. Portanto, o sadismo é que é, no fundo, a doença, né? E ele, então, acha boa ideia ser tirado pela janela também, tenta conseguir fazer isso, mas ninguém dá a mínima para ele. Ninguém acha que é alguma coisa que faça algum sentido atirá-lo pela janela. Sai furioso do teto, porque nem apanhar ele conseguiu. Né? Porque ele, entendeu? Ele não consegue nada, nem mesmo conseguir apanhar. Né? O Massa. O geral, né? Mais ou menos. Ele não tinha medo de ser fisicamente humilhado e até desejava sê-lo. O que ele temia era não ser entendido, que o seu supremo gênero literário não fosse reconhecido ou respeitado e que ele fosse tratado como uma insignificante mosquinha que ele se julgava ser. Assustei-me com o fato de que todos os presentes, desde o insolente rapaz que marcava os pontos até o funcionáriozinho apodrecido, rosto coberto de cravos, que se esgueirava por ali de um lado para outro, o colarinho coberto de gordura, não me compreenderiam e me cobririam de zombarias quando eu protestasse e passasse a falar-lhes numa linguagem literária. Entre os sentimentos desse episódio,
ficou a recordação do oficial, que durante a briga o havia movido de lugar pelos ombros para passar e começa a seguir o homem, tentando saber tudo sobre ele, com esperança de empurrá-lo com o homem na rua e forçar um duelo. Mas todas as vezes que cruza com o oficial na rua, recua. Escreve uma sátira envolvendo o oficial, mas nenhum editor aceita. Durante a história daquela briga, tinha lá um sujeito, um oficial do exército, na frente de quem ele estava. Então o sujeito, em vez de pedir licença a ele, pegou assim pelos ombros e moveu da frente assim. Ele achou aquilo o maior de todos os... De fato é uma espécie de ofensa, e ele ficou então com esse negócio da cabeça. Então eu tenho que ir lá me vingar disso. Mas por que ele não se vinga das pessoas? Né? Qual é a principal razão da inércia? Não é covardia de fato, não é um problema de covardia em última análise. Vocês conseguem imaginar isso? Por que ele tem esse problema de ele recuar o tempo todo? Bom, deixamos a pergunta no ar, tá? Vamos um pouquinho mais para frente e vamos entender isso com mais facilidade. Era o cúmulo do suplício, uma humilhação incessante e insuportável, suscitada pelo pensamento, que se transformava numa sensação contínua e direta de que eu era uma mosca perante todo aquele mundo, mosca vil e desnecessária, mais inteligente, mais culta e mais nobre que todos os demais, está claro, mas uma mosca cedendo sem parar diante dos outros, por todos humilhada e por todos ofendida. Para que recolhi em mim tal sofrimento? Para que ia a Avenida Nevsky? Não sei. Mas algo me arrastava para lá e sempre que era possível. A Avenida Nevsky é a rua principal de São Petersburgo e é o lugar onde todo mundo passeava, é onde ele encontrava o oficial. Toda vez que encontrava o oficial, eu dizia, agora eu vou dar um encontrão nele. Aí ele vai ficar ofendido e vai me convidar para um duelo. Aí eu vou lavar a minha honra. Mas toda vez que ele ia fazer isso, o que ele fazia? Ele desviava da frente do oficial e não ia até o fim nos seus planos. No entanto, era sempre levado para lá. Quer dizer, o tempo todo as suas emoções o obrigavam a tentar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. 2 anos depois, o homem do subsolo decide executar seu plano e quer emprestar dinheiro a seu chefe, Anton Antônio Sietotkin, para comprar uma gola de castor. Esse episódio aí, a cópia precisa do capote. O capote também. Não é? Ele também, porque ele tem que fazer aquele casaco novo, né? O casaco fica muito velho, então ele reúne o dinheiro que ele tinha, as economias, e pede dinheiro emprestado para poder comprar uma gola de castor, que era, assim, digamos, uma marca de status. Né? Imagine que para a Rússia um casaco é uma coisa muito importante, né? Aqui a gente não usa mais, né? Mas na Rússia usa-se casacões, aqueles o tempo, metade do ano. Então um casaco revela o seu status. É a mesma coisa que carro no Brasil. O carro no Brasil revela o status, na Rússia é o casaco, nessa época. E ele pede o dinheiro para o chefe também para conseguir arrumar aquele casaco, que depois, o capote, né, que depois é miseravelmente roubado. Né? Afinal de contas, tal afronta só poderia ser perpetrada com roupas adequadas. Cruzo com o oficial na Avenida Nevsky, não desvia e ambos batem ombros. Apesar do oficial fingir não ter notado o incidente, o homem do subsolo sabe que ele notou e declara a vitória por ter se colocado ao nível dele, do ponto de vista social. Olha que coisa interessantíssima que essa ideia aqui. Ou seja, o fato de que ele conseguiu dar com o ombro no oficial na rua, dá a ele a satisfação de ter se igualado ao outro. Isso é um fato importante na interpretação dessa história aqui. Tá? Igualou-se ao oficial de alguma maneira. Ele fica feliz da vida porque ele conseguiu fazer alguma coisa. Não, isso ele ficou muito chateado, porque ele, no fundo, gostaria de ter o duelo, né, ser forçado aí. Né, porque veja bem, é muito depreciativo se você nem isso você consegue fazer, nem ofender alguém. Claro, se você não consegue nem ofender alguém, você está realmente por baixo, né? Se uma ofensa sua não tem nenhum valor, quer dizer, quem você é? O que é que você representa? Nada, né? Não é? Esse é o problema. Sonhar é o único método de que dispõe o homem do solo para fugir de sua vida nauseante e entrar no mundo do belo e sublime. Conta que sonhou por 3 meses em seguida e que os seus sonhos eram muito satisfatórios e até inebriantes, admite. Nos sonhos oscilava do herói ao lixo, alternando seu domínio sobre os outros e sua submissão a eles. Não podia compreender sequer um papel secundário e justamente por isso desempenhou tranquilamente, na realidade, o último dos papéis. Herói ou imundície, não havia meio termo. Nessas fantasias, ele sente amor pela humanidade e quer exibir esse sentimento para o mundo real. Impressionado por esse binômio sonho-vida, ele decide entrar na sociedade visitando seu velho colega Simonov.
já que só fazia chatíssimas visitas à família de chefe Cedric. A família do chefe, tá? É o chefe dele. Visitando Simonov em seu apartamento, o homem do subsolo também encontraria seus colegas Fierfitkin e Trudolyubov. Encontrei ali mais 2 colegas de escola. Pareciam tratar de um caso importante. Nenhum deles notou a minha chegada, o que era estranho até, pois fazia anos que não nos víamos. Olha, tá vendo? Ele é o homem do subsolo, mas fica aborrecido quando não nota. Não é isso? Está aqui chateado porque não notar. Provavelmente consideravam-me algo semelhante à mais ordinária das moscas. Nem mesmo na escola me haviam tratado daquele modo, embora todos me odiassem lá. Compreendia, naturalmente, que deviam desprezar-me pelo fracasso da minha carreira de funcionário e pelo fato de eu ter decaído muito, de andar mal trajado, etc. O que aos seus olhos era um sinal evidente da minha incapacidade e insignificância. Mas apesar de tudo, eu não esperava um desprezo tão imenso. Simonov foi até surpreendido com a minha entrada. Também antes já parecia surpreender-se com minhas visitas. Tudo aquilo me deixou intrigado. Sentei-me, preso de certa angústia, e me pus a ouvir o que diziam. Você acha que esse homem pode ter algum problema emocional? Você acha que ele teria alguma necessidade de visitar um psicólogo, por exemplo? Não sei, né? Bom, e se a gente chegasse à conclusão de que ele parece muito com a maioria das pessoas que existem? Bom, mas não sei muito bem se dá para concluir tudo isso, mas a gente pode, nós temos nessa altura uma sensação de que há alguma coisa errada com esse homem, né? Agora veja o que esse homem vai aprontar agora. É muito engraçado no livro original, está muito bem escrito. Vamos lá. Aparentemente, os homens discutiam uma festa, na noite seguinte, em homenagem a Zvirkov, amigo deles e também ex-colega do homem do subsolo. A nossa personagem tem repugnância pelos ex-colegas Fierfitkin, carne macaco, um imbecil que zombava de todos, Trudolyubov, personalidade pouco digna de nota, e sobretudo por Zvirkov, bonitinho, medíocre e galanteador, com que ele havia tido atritos. Os homens também desprezam completamente o homem do subsolo que ele entra, contribuindo para a sua noção de que ele não passa de uma mosca. No final, quando todos os preparativos haviam sido realizados, o homem do subsolo convida-se a si mesmo para a descrição dos colegas. Não se trata de uma reunião oficial, talvez nem queiramos a sua companhia. Bom, vem cá. Então ele acha os 3 desprezíveis, ele detesta aqueles 3. Os 3 não gostam dele, e no fundo ele só tem 7 rublos, que é todo o dinheiro que ele tem, com os quais ele tem que pagar um empregado que ele tem lá, chamado Apollon, que é um empregado chatíssimo. E ele vai gastar esses 7 rublos cotizando-se com os outros para pagar uma festa de despedida para o sujeito mais repugnante do mundo, que é esse contador de vantagem, que passa o tempo todo contando quantas mulheres ele já teve, como é que foi, não sei o que, que ele acha o cúmulo da mediocridade. E ele faz isso por sua própria iniciativa, porque ele quer participar do mundo. Embora ele, no fundo, não tivesse nenhum interesse ali de amizade ou sentimental nisso, né? Ele vai e diz que entra na cotização que custa 7 rublos. E com isso ele fica a zero também, fica sem dinheiro nenhum. Ele já tinha pouco, né? E não vai poder pagar o seu empregado, que é um sujeito dificílimo, de personalidade complicada. E aí começou a desgraça. Vamos ver. Ele insiste em ir, investindo na festa seus últimos 7 rublos, e depois vai para casa remoendo. Para que precisava ir dessa saída? Rangiu os dentes caminhando pela rua. E é um canalha desse, dá um porquinho aos Zvirkov. Está claro que não devo ir. Está claro que devo cuspir para tudo isso. Alguém me obriga? Amanhã mesmo formarei Simonov pelo correio. Naquela noite, o homem subterrâneo tem sonhos horríveis sobre as suas experiências escolares, quando era isolado dos seus colegas, mas por escolha consciente, é claro. Os colegas receberam-me com zombarias malignas, desapiedadas, porque não me assemelhava a nenhum deles. Mas eu não podia suportar as zombarias, não podia acomodar-me a eles tão facilmente como eles se acomodavam uns aos outros. Passei imediatamente a odiá-los e me encerrei, fugindo a todos, num assustado, ferido e imensurável orgulho, indignado com a rudeza deles. Riam cinicamente do meu rosto, do meu vulto desengonçado, e, no entanto, que rostos escuros deles próprios. Esses sonhos estabelecem um contraste importante com os prévios sonhos e belos sublimes dos 3 meses anteriores. Apesar de que ele havia imaginado a humanidade o abraçando e mostrando o amor que ele achava nos seus sonhos, sua consciência especialmente aguda dá-se conta de que tais fantasmas não podem ser encontrados no mundo real, e que a sociedade não iria fornecer o amor que ele desejava. Ou seja, no momento que ele consegue, ainda que inconscientemente no sonho, imaginar então, não é, que ele pudesse ter uma relação amorosa com o mundo, em seguida a sua consciência especialmente aguda
que eu disse a vocês que é quase que como se fosse uma personagem da história, como se fosse um outro personagem, diz a ele que tudo isso é fantasia, que não é possível ter nada disso, e ele torna-se novamente, automaticamente, não receptivo a qualquer espécie de amorosidade, de afetividade para com o mundo. Continua, então, sendo um sujeito que curte a sua raiva e a sua rebelião contra as coisas. O homem subterrâneo parte para o jantar após preparar a própria roupa, para não chamar a atenção do criado Apolon, a que não conseguiria pagar sua hora atrasada. Apolon, que também é alfaiate, é criado do homem do subsolo e mora na mesma habitação do dia. Então veja, o sujeito vai tão mal nisso que ele não consegue nem, tem que fugir do próprio criado, do próprio empregado dele, vai preparar a própria roupa, engraxar a bota, enfim, para que o criado não fique sabendo e não se recuse a fazê-lo, porque ele não consegue aceitar a recusa que ele imagina ser possível do criado a sua própria pedido. E vai então em alto estilo para um hotel em Petersburgo, um hotel de luxo, onde haverá aquela pequena festa de despedida do tal do fulano lá. Eu própria limpei mais uma vez as minhas botas. Por nada desse mundo Apolon as limparia 2 vezes num dia, considerando que aquilo não seria uma boa ordem. Para limpá-las, subtraí as escovas da saleta de entrada, a fim de que ele não o percebesse e não passasse a desprezar-me. Acho normal isso, você esconder coisas que você fez do seu próprio empregado, sua própria empregada? Entendeu? Você vai lá e lava a sua roupa antes que ela perceba que você fez isso. Parece uma coisa normal que alguém faça isso? Os objetos também que são dele, ele vai lá. Com os próprios objetos, né? Escondidos do empregado. Bom, não parece muito normal, né? Depois entende por quê. Tá, vamos lá. O homem subterrâneo antecipa seu fracasso na festa, sob seus perpétuos pensamentos de autodepreciação e angústia. Imaginava, desesperado, como aquele canalha dos Virkov me receberia altivo e friamente. Com desprezo embotado, invencível, me olharia o Nécio Trudolibov. O maldoso e insolente haveria de rir de mim um incerto Fierfitkin, procurando agradar as Virkov. Ele tem boa conta esses 3 conhecidos? Não tem boa conta, né? Muito bem. Como Simonov compreenderia tudo isso muito bem em seu íntimo, e como ele me desprezaria pela baixeza da minha vaidade e fraqueza, e sobretudo como tudo aquilo seria miserável, não literário, cotidiano. E aqui tem uma preciosidade na nossa história. Ele só dá importância a situações literárias, né? Não é? Ele dá importância a situações literárias. Aquilo que não for literário não tem valor para ele, né? Não é isso? Tá? Seria muito banal, tem que ser literário para ter alguma importância. Ao chegar como um grande senhor ao hotel de Paris, o homem subterrâneo descobre que é o primeiro e se sente envergonhado de parecer precipitado e com raiva de não ter sido avisado de uma mudança de horário. Se tinham transferido a hora, deveriam de qualquer modo avisar-me. Para isso, existe o correio municipal, e não me submeter a uma vergonha daquelas perante mim mesmo e até perante os garçons. Sentei-me. Um garçom começou a arrumar a mesa. Na presença dele, tudo se tornava de certo modo ainda mais doloroso. Começou muito mal a tal da festa, porque ele chegou 1 hora antes, porque os outros não mudaram o horário, não avisaram, e ficou 1 hora ali junto com os garçons e atendentes, enfim, cozinheiros, o que é, de certo modo, depreciativo, né? O que os garçons pensaram? Olha, o bobão aí que chegou fora da hora errada. Ele não está muito infeliz com a situação de ter chegado antes e de ter sido desprezado pelos colegas. Portanto, não começou bem essa festa. Quando os outros chegam 1 hora depois, ninguém teve a lembrança de avisá-lo de que a hora do encontro havia mudado para 6 da tarde, o homem do subsolo já está enormemente ofendido e pronto para discutir de raiva com seus amigos, que, por sua vez, tocam nos pontos nevrálgicos. Diga-me, você trabalha no departamento? Disse Svirkov, que eu continuava a culpar-se de mim. Vendo a minha confusão, imaginara seriamente que era preciso acarinhar-me e, por assim dizer, animar. Será que quer que eu atire nele uma garrafa vazia? Pensei curioso. Por falta de hábito, irritava-me de certo modo fácil e descuidadamente. Na repartição respondi com uma sufreada, olhando para dentro do prato. E isso é vantajoso para você? Diga-me, o que foi que o obrigou a deixar o emprego anterior? O
que me obrigou foi justamente que eu quis deixar aquele emprego. Arrastei eu, 3 vezes mais longamente, quase não me dominando mais. Ele está imitando o outro falando, né? Repararam, né? Que ele está imitando o jeito como o outro fala, que tem uma característica que está aqui no texto denunciada por esse I repetido aí, diga-me, alguma coisa assim, alguma maneira de falar empolada, né? O que me obrigou foi justamente que eu quis deixar aquele emprego, fazendo uma malcriação então com o outro. Tá? Fierfitic fungou. Simonov olhou com ironia. Rodolfo e Bob parou de comer e se pôs examinar com curiosidade. Essa festa vai dar certo, pessoal? Não vai. Zierkov ficou chocado, mas Felix não percebeu. Bem, e quanto à sua manutenção? Que manutenção? Quero dizer, o ordenado? Mas está me arguindo? Por quê? Aliás, no mesmo instante, eu disse quanto ganhava. Estava ficando terrivelmente vermelho. Não é muito, observou Zierkov com superioridade. Sim, não dá para jantar em cafés e restaurantes, acrescentou com impertinência a Fierfitic. A meu ver, é simplesmente uma miséria, observou Rodolfo sério. E como você emagreceu, como mudou desde aquele tempo, acrescentou Zierkov, dessa vez não sem veneno, com os cartapés da compaixão, examinando-me bem como o meu traje. Mas chega de confundi-lo, falou com o vizinho Fierfitic. Prezado senhor, saiba que não estou confuso, explodi finalmente. Está ouvindo? Estou juntando aqui no café e restaurante a minha própria custa e não de alguém mais. Observe isso muito bem, Sr. Fierfitic. Veja, então começa a estragar o clima do jantar, porque os outros lá resolvem agredi-lo, dando justamente com os seus pontos fracos. Quais são os pontos fracos? É que ele é um sujeito que, pelo fato de não fazer nada, ou seja, de ser um inativo, né, incapaz de ação, ele não consegue nada na vida. Ele se envergonha profundamente de morar mal, de ter roupas velhas, de ser alguém despossuído. E os outros 3 não. Os outros 3 são homens de ação. Sendo homens de ação, são homens que fizeram a sua própria vida. Mas ele, por outro lado, também os despreza por causa disso. Ele, no entanto, não sabe muito bem o que pensar disso, porque ele está aí entre essas duas coisas. Ele por um lado, ele se acha ótimo por ser um homem com consciência especialmente aguda, e por outro, ele também tem ódio de ser isso. Está, então, prisioneiro dessas duas coisas. É isso que ele sofre. Olha, pessoal, muitas vezes na vida prática é possível que você tenha sentido assim também. Essa é uma situação humana muito comum, né, a de sentir-se desse jeito. Portanto, na tua própria experiência de vida, você achará provavelmente situações parecidas com essa, claro, com outro grau, mas alguma coisa parecida. Depois de alguns minutos de conversa, o homem do subsolo pergunta-se por que teria até mesmo vindo. Meu Deus, será isso companhia para mim? Pensava. E que imbecil me mostrei diante deles. Permiti que Fierfitic me ofendesse demais. Os cretinos estão pensando que me fizeram uma honra dando meu lugar à mesa, mas não compreendem que eu é que lhes concedo essa honra. Emagreceu, a roupa, ó, malditas calças. Ainda há pouco, Zierkov notou a mancha amarela sobre o joelho. Mas que esperar? Devo levantar-me da mesa agora mesmo, apanhar o chapéu e ir embora, simplesmente sem ter palavra. Por desprezo. E amanhã nem que seja preciso um duelo. Canalhas. Não são 7 rublos. Diabo, não lamento 7 rublos. Vou embora nesse instante. Fiquei, naturalmente. Ou seja, ele não sabe se ele está, ele vivencia, portanto, uma situação de duplicidade existencial. Né? Ele tem esse em altíssima conta, ao mesmo tempo ele despreza-se profundamente. As pessoas aqui que são psicólogos presentes devem ter visto dezenas de casos como esses reais assim na vida do consultório. Deve ser alguma coisa muito comum nos consultórios. Vamos ver, continuar. Na medida em que se embebeda, começa a discutir com os outros. Recusa-se a levantar um copo para o brinde e chama os bajuladores. Detesta a bajulação e os bajuladores, desafiando um deles até mesmo para um duelo, proposta que é recebida às gargalhadas. Estou vendo? Quer dizer, não consegue nem desafiar alguém para um duelo. Porque, afinal, né, ele não parece que está falando sério de modo nenhum. Depois do jantar, o grupo decide ir ao bordel de Olímpia sem convidar o homem subterrâneo. Agora todos para lá. Mas o homem subterrâneo pede emprestado 6 rublos a Simonov, que o faz com muita má vontade, para perseguir o grupo até o bordel, onde chega sozinho. Chega depois sozinho. Não querem que ele vá junto, mas ele insiste que quer, pega dinheiro com o Simonov, que é o único com quem ele tem algum prestígio ainda,
E mais tarde, quando ele deixa os 3 irem, vai atrás do tal do bordel da Olímpia, que é o final da comemoração lá da viagem desse... Como é o nome dele aqui? Pô, não tem importância. Zvirkov, né? Isso. Entrando no estabelecimento, o homem do subsolo planeja começar outra briga que só poderia desembocar no duelo. Darei o bofetão logo que entrar. Será preciso dizer, antes do bofetão, algumas palavras. A guia de introdução? Não. Simplesmente vou entrar e bofeteá-lo. Todos estarão sentados na sala, ele estará no divã com Olímpia. Maldita Olímpia. Certa vez pudo meu rosto e recusou-se me acompanhar. Vou puxar Olímpia pelos cabelos, vestir e corto pelas orelhas. Não, será melhor puxá-lo por uma orelha só e fazê-lo andar assim por toda a sala. É possível que eles todos se ponham a bater em mim e me expulsem dali. É certo, até. Essa cena depois aparece nos Demônios, quando o Nikolai Stavogin faz esse desaforo lá com o fulano que cantava os blues, que puxa pelo nariz assim pela sala, para um russo, aparentemente coisas assim são terrivelmente ofensivas. Então ele vem no caminho planejando como é que ele faz para arrumar uma briga de verdade, né? Não é isso? Então ele assim, já vou entrar, já vou dar-lhe um bufetão. Para começar as coisas. Não é isso? Tá? Só que para azar dele, não encontra ninguém, porque ou os amigos foram para outro bordel, ou estavam ocupados, inacessíveis naquele momento que ele chegou lá no bordel. E ele então não consegue cumprir esse plano, né, de fazer finalmente uma briga. No entanto, já no interior, não encontra seus conhecidos e nota a presença de uma certa moça. Dando-se conta de estar em estado semiconsciente, presumivelmente como consequência de ele ter feito sexo com uma prostituta, o homem do subsolo percebe que a moça, Lisa, o observa. Conversam com frieza e certa rudeza, e o homem subterrâneo fica sabendo que a moça tem uma vida muito dura, e havia vindo de Riga para aquela casa havia 2 semanas por falta de dinheiro. Essa Lisa aí é exatamente a Sônia Marmeladov. Quem lembra do filme Castigo irá perceber que essa Lisa é a personagem da Sônia Marmeladov. Esse livro aqui tem como potência todos os livros grandes do Dostoiévski que vem depois. Essa Lisa é a Sônia Marmeladov, exatamente o mesmo caso. Não que seja a mesma, entendeu? Mas é a personagem equivalente à Sônia do filme Castigo. O homem do subsolo fica fascinado e tenta argumentar com ela, criticando-a por ter se tornado escrava e implorando-lhe que abandone aquela posição ultrajante e se case. Justifica. Em todo caso, daqui a 1 ano seu preço vai cair, prosseguir com perversidade. Vai passar daqui para alguma parte mais baixa, para uma outra casa. Depois de 1 ano mais, irá para uma terceira, cada vez mais baixa. E daqui a uns 7 anos terá chegado a Sienaia, a um porão. Sienaia é uma espécie de praça popular que tem em Petersburgo, onde tem a prostituição mais baixo padrão, assim. É como se ela fosse parar na, sei lá, Praça Tiradentes, não sei lá o quê. Sai lá do não sei da onde, vai para a Praça Tiradentes. Essa aqui é o futuro da moça, de acordo com isso. E assim ainda seria bom. A desgraça, além disso, aparecer alguma doença, bem, digamos uma fraqueza no peito. Tuberculose. Se você apanhar um resfriado ou alguma coisa no gênero, com a vida que vocês levam, é difícil curar uma doença. Se ela se agarrar a você, poderá não largá-la mais. Então você vai morrer. Ele também fala de si para Lisa e contra que não tem família. Razão, segundo eles, está se tornando tão insensível. Continua com seus discursos subterrâneos, falando do amor maternal e altruísta. No final, ela golpeia com um sarcástico comentário de que ele soa como um livro. O que é terrivelmente chato, né? Porque ele não tem ideia da realidade, mas ele só repete os livros que ele leu. Essa narração, que está muito concentrada aqui, é uma paródia do Père Goriot, do Balzac, que o Dostoiévski havia traduzido para o russo. Então, no original, parece muito parecido com o Père Goriot está no nosso programa. Acho que ano que vem. Só pode ser ano que vem. No ano que vem temos o Père Goriot aqui no nosso programa, aqui de expedições. E esse Père Goriot é a origem dessa história aqui, desse episódio aqui da conversa no bordel. A conversa continua e o homem do subsolo comporta-se muito seriamente. Na verdade, todo o clima das memórias muda dramaticamente, tornando-se trágico e comovente. Ele detalha como as coisas serão quando ela morrer, uma velha mulher acabada desejada por ninguém. E esse será o fim de sua memória sobre a terra.
Os túmulos de outra gente são visitados por filhos, pais, maridos, mas você não terá uma lágrima, um suspiro, uma lembrança. E ninguém, absolutamente ninguém, em todo o mundo irá visitá-lo. O seu nome desaparecerá da face da terra, como se você nunca tivesse existido, como se não tivesse nascido. Ele está fazendo isso por perversidade, por maldade pura, por ser mal mesmo. Ele está querendo fazer, dizendo isso para humilhar a moça, para deixá-la se sentindo mal, só por isso. Não tem nenhum interesse verdadeiro em ajudá-la. Ele está fazendo isso apenas para aproveitar aquela situação ali de fragilidade dela, digamos assim, para ser perverso mesmo. Ao longo dessa conversa, o homem do subsolo mantém um tom pomposo de superioridade sobre a mulher. Eu tinha noção de que falava de modo tenso, artificial e fresco até. Numa palavra, eu não sabia falar de outro modo a não ser exatamente como um livro. Mas isso não me confundia. Bem que eu sabia, pressentia que seria compreendido, e que esse próprio falar de verso podia até servir de ajuda no caso. Mas, tendo alcançado o efeito desejado, assustei-me de repente. Não, nunca fora testemunho de tamanho desespero. Ele faz isso com perversidade, mas não tem ideia do efeito que isso gera na moça, né? Quando ela desaba, ele fala muito bem, porque ele é livresco. Quando ela desaba, ele se dá conta de que fez uma maldade. Ela estava deitada de bruços, o rosto fortemente comprimido contra o travesseiro que rodeara com os braços. Seu peito se rompia. Todo o corpo jovem estremecia como que em convulsões. Os soluços comprimidos em seu peito faziam pressão, dilaceravam-na e, de repente, rompiam para fora, com gritos e clamores. Então, apertava-se ainda mais fortemente contra o travesseiro. Não queria que uma só alma viva soubesse a vida das suas lágrimas no sorriso. Exatamente como nos sonhos dela se descobriu, ele havia se tornado o herói frente a ela, o sujeito com todas as respostas. Mas o homem do subsolo teve ao ponto do terror que, se ela vier visitá-lo, ele lhe der um cartão, descubra que ele é apenas um fracasso. Caminhando na manhã seguinte, o homem do subsolo está surpreso consigo mesmo por ter se expressado a Lisa do modo como fizera. Paga acima o nome que havia pedido emprestado na noite anterior e manda-lhe carta com pedidos de desculpas por seu comportamento. Conta vantagens ao seu chefe, Anton Antonich, e que ele prestou dinheiro para pagar a farra. Fiquei tão contente com isso que, ao assinar o recibo, contei-lhe com displicência para fora o valentão, que na véspera farrei com os amigos no hotel de Paris. Era despedido de um companheiro, um amigo de infância, pode-se dizer. E sabe, ele é um grande farrista e homem muito festejado. Está claro que ele é boa família. Imagine, ele achava o sujeito mais desprezível do mundo, no entanto, vai lá contar para o chefe vantagens de ter feito uma grande barra, etc. Tem fortuna considerável, uma carreira brilhante, é simpático, espirituoso, tem casa quase senhora, o senhor compreende. Bebemos meia dúzia mais do que devíamos, e realmente não havia nada demais. Tudo isso foi proferido com muita leveza, de modo desembaraçado e autossuficiente. Na sequência, o homem do subsolo volta os pensamentos para Lisa. Ele está realmente atormentado pela possibilidade de ela ter visitá-lo, constrangido por sua pobreza e indecência. E se ela vier, pensava eu sem cessar? Ora, não faz mal, que venha. Já é ruim o simples fato de que há de ver, por exemplo, como eu vivo. Ontem apareci diante dela tão heróico. E agora, aliás, foi mal que eu me tivesse deixado decair dessa conta. Em casa é simplesmente uma indigência. Eu me decidi ontem a ir jantar com semelhante traje. E o meu terror de linóleo com enchimento à mostra na parte posterior. O meu roupão que não dá para cobrir o corpo. Que frangalhos! E ela há de ver tudo isso. E verá também o Apolô. Esse calhorda certamente há de ofendê-la. E ficará com ela para lhe fazer uma grosseria. Ele está morrendo de medo que ela apareça. Ele fez aquela onda toda, fez tudo um teatro, né? No fundo ele não queria ajudar a moça. E agora, como deu lá meio alto, né, deu o cartão para ela, tem que morrer de medo que ela apareça e tenha levado a sério a conversa. Né? E que você já sabe que isso vai acontecer. Né? Não preciso nem contar para você. No entanto, continuo gostando de imaginar o Salvador de Lisa, fingindo que ela o ama e deve tudo a ele. Finalmente, o homem subterrâneo descreve seu ódio ao Apolô, o velho serviçal que lhe deve os ordenados. Ele não pode suportar quando Apolô o encara com raiva, e menos ainda o fato de que ele não se humilhará e se deixará dominar. Tenta mostrar força ao criado. É impossível, por exemplo, ele ter o seu ordenado por 2 ou 3 dias que fosse. Ele teria criado um caso tal que não saberia onde me esconder. Mas, naqueles dias, eu andava tão enraivecido contra todos que me decidi, não sei porquê nem para quê, castigar Apolô e passar 2 semanas sem lhe pagar o ordenado.
Fazia muito tempo já, uns 2 anos, que eu me preparava para isso. Tudo demora 2 anos. 2 anos para bater no outro, para dar um encontrão com o outro na rua, 2 anos para se rebelar contra o Apollon. Ele tem uma tolerância enorme. Unicamente para lhe demonstrar que ele não podia atrever-se a ter aqueles ares de importância para comigo, e que, se eu quisesse, sempre tinha o recurso de não lhe pagar o ordenado. Resolvi não lhe falar sobre o assunto e até de propósito manter-me calado, a fim de vencer seu orgulho e obrigá-lo a falar primeiro sobre o salário. Então eu tiraria da gaveta 7 rublos, mostraria que tinha aquele dinheiro e que eu havia separado intencionalmente, mas que eu não queria. Simplesmente não queria pagar o ordenado e não queria simplesmente porque assim queria. Porque era minha vontade de patrão, porque ele era desrespeitoso e grosseiro. Mas que, se ele me pedisse respeitosamente, eu talvez amolecesse e lhe pagasse. Senão, era capaz de esperar umas 2 semanas, 3, um mês inteiro. Mas, apesar de toda a minha raiva, foi ele quem venceu. Não cheguei a suportar 4 dias. Quando Lisa aparece 2 noites depois sem avisar, o homem do subsolo fica terrificado. Achava-me em pé diante dela, abatido, humilhado e repulsivamente envergonhado. Transforma a vergonha em agressividade e a humilha, dizendo que estava debochando dela na outra noite. Dá-lhe 5 rublos. Não dá, quase fora isso, está fora de lugar. Não dá 5 rublos aí. Essa pequena sentença está errada. Diga-me, por favor, para que veio a minha casa? Comecei, perdendo o fôlego e até mesmo sem atentar para a ordem lógica das minhas palavras. Eu queria dizer tudo de uma vez, numa rajada. Nem se preocupou sequer saber por onde começar. Por que você veio? Responda, responda, exclamava, quase perdendo consciência de si mesmo. Vou dizer-lhe, mãezinha, para que veio aqui. Veio porque eu disse então a você palavras piedosas. Pois bem, você ficou enternecida com elas e agora quis ouvir de novo palavras piedosas. Pois saiba de uma vez que eu então estava rindo de você. E agora também rio. Por que está tremendo? Sim, eu ria. E tinha sido ofendido ao jantar pelos que estiveram naquela casa antes de mim. Fui até lá para espancar um deles, um oficial. Mas não deu certo, não o encontrei. Tinha que desabafar sobre alguém no meu despeito, tomar o que era meu. Apareceu você e eu descarreguei sobre você todo o meu rancor. Zombei de você. Humilharam-me e eu também queria humilhar. Amassaram-me como um trapo e eu também quis mostrar que podia mandar. Eis o que aconteceu. E você pensou que fui para lá de propósito para salvá-la, não? Você pensou isso? Você pensou isso? Olha que barbaridade, né? Ele está no ódio dele e canaliza o ódio que ele tem contra si, contra a moça. Lisa, contudo, parece entendê-lo, dando-se conta do quão digno de pena e vulnerável ele é. Quando ele cai no choro, ela o conforta e o abraça, o que faz o homem do subsolo concluir que no lugar dele ser herói, ela havia se tornado sua heroína. Ele fica tão ofendido com isso, que para vingar-se dela agora, pelo fato de que ela foi amorosa com ele, é que ele dá agora a nota de 5 rublos para ela, tentando transformar aquele ato de amor completamente desinteressado, né, que ela tem por ele, num ato comercial, quer dizer, botar um preço naquele ato. Ela devolve os 5 rublos e parte chorando. O homem subterrâneo a persegue. Lisa, Lisa, gritei para a escada, mas sem coragem, a minha voz. Não houve resposta e eu tive a impressão de ouvir seus passos nos últimos degraus. Lisa, gritei mais alto. Nenhuma resposta. Mas no mesmo instante, ouvi abrir-se lá embaixo, pesadamente, com um rugido, a porta enterrada, envidraçada, que dava para a rua, e fechar-se pesadamente também. O ruído soou pela escada. Ela partira. Voltei pensativo para o meu quarto. Uma sensação terrivelmente penosa me dominava. Ele não sabe o que fazer. Para onde teria ido? E por que estou correndo atrás dela? Para quê? Cair diante dela, chorar de arrependimento, beijar os pés e implorar perdão? Eu até que desejava isso. Meu peito dilacerava-se todo. E jamais poderia lembrar aquele momento com indiferença. Mas para quê? Pensei. Não irei eu odiá-la amanhã mesmo, talvez, justamente por lhe ter beijado hoje os pés? Irei eu dar-lhe felicidade? Não constatei acaso hoje novamente e pela 100ª vez quanto vale? Não irei suplicá-la de uma vez? Supliciá-la. Supliciá-la de uma vez? É fazer o suplício, né? O homem do subsolo dá-se conta de que sua ideia de amor é simplesmente tirannizar e demonstrar sua superioridade moral. O homem subterrâneo contém que foi posto a perder pelos seus livros, não por sua cabeça. Lisa, por outro lado, mostra o amor verdadeiro, do coração. Era isso que me tinha em mente, nas horas que passei em casa, naquela noite, quase morrendo de sofrimento moral. Nunca experimentara até então tamanha dor e arrependimento.
mas poderia subsistir, quando sair correndo de casa, alguma dúvida sequer de que haveria de regressar da metade do caminho? Nunca mais encontrei Lisa e nada ouvi a seu respeito. Acrescentarei também que fiquei por muito tempo satisfeito com a frase sobre a vantagem da força e do ódio, embora eu mesmo talvez quase tenha adoecido então de angústia. Desse modo, o homem do subsolo conclui ter arruinado sua vida por decadência moral no seu campo. Não tendo conseguido sustentar a imagem dele mesmo como herói, ele é na verdade o epítome do anti-herói. Epítome é resumo. Ele retoma a ideia de que o sofrimento e a angústia podem ser a maior e desvantajosa vantagem do homem e encontra uma certa satisfação e veracidade no seu próprio sofrimento, apesar do que tal sofrimento representa em si próprio. Nesse ponto, as memórias são interrompidas, apesar de não terem acabado. Aliás, ainda não terminou aqui as memórias desse paradoxalista. Ele não se conteve e as continuou, mas parece que se pode fazer ponto final aqui mesmo. Paradoxalista é alguém que vive de paradoxos. Paradoxos são situações incongruentes que aparentemente inviáveis, mas que no entanto existem, né? Então, gostaram da história? É difícil conseguir fazer tanta coisa importante num livro tão pequeno, tão limitado, né? É preciso muita capacidade literária para escrever um livro como esse. E esse é um livro que, de alguma maneira, resume todos os outros do Dostoiévski, porque os livros anteriores tentam fazer essa síntese, mas não conseguem. São livros muito imaturos, tanto Humilhados e Ofendidos quanto Gente Pobre. São livros que estão muito aquém da efetividade desse aqui. Quer dizer, a grande carreira literária de Dostoiévski começa com as Memórias do Subsolo. E nós já tínhamos entendido a primeira parte, né, em que ele descrevia, digamos, filosoficamente a sua posição, e na segunda, então, descobrimos a história de um sujeito que trabalha numa repartição pública, mas odeia todo mundo. Eu odeio todo mundo porque acha-se mais inteligente que todo mundo. Todo mundo o odeia, no entanto, não o valorizam como devia. Ele em seguida tem lá um desejo de voltar a se relacionar com a humanidade, e não ir só na casa do chefe, que era a única atividade social que ele tinha. E ele resolve visitar um velho amigo, Simonov. E chegando lá, encontra esse velho amigo com 2 ex-colegas que ele conhecia, que ele detestava, planejando uma festinha de despedida para um quarto colega, que é tão desprezível ou mais que os anteriores. Ele não suporta a ideia de não ir nessa festividade, e ele então autoconvida-se contra a opinião dos outros. Não é? Antes disso, houve o episódio daquele bar em que ele não consegue ser jogado pela janela, embora deseje muito. Mas indo um pouco mais para frente, e aí então gasta o resto do dinheiro que ele tinha, mesmo devendo salário ao Apollon, o seu empregado. Ele vai a essa reunião onde tudo está muito errado, ele agride todo mundo, também é agredido, e no final ele acaba num bordel tentando seguir o grupo, sobretudo para criar uma situação tal que um duelo seria finalmente completamente inevitável. Um duelo no qual provavelmente ele morreria, afinal ele é apenas um homem do subsolo e o outro é um oficial do exército. O outro sabe lidar melhor com as armas do que ele. No entanto, até mesmo morrer como num duelo com esse homem seria satisfatório, porque o poria no mesmo nível social. Sobretudo porque, não sei se vocês sabiam, pela regra do duelo, você não tem direito de convidar alguém no nível social mais alto do que você para um duelo. E você também não convida ninguém mais baixo, porque isso não se faz. Então os duelos têm, de alguma maneira, uma simetria social, tem de ter uma simetria social. Se vocês lembrarem do Vermelho e Negro, vocês lembram com o Julien Sorel, quando ele vai lá atrás de um cocheiro que havia ofendido para surrá-lo, aí o patrão do cocheiro toma as dores do cocheiro e o convida para um duelo. Só que quando ele descobre que o Julien Sorel era só o preceptor lá, era só secretário do senhor de La Mole, ele já não tem nenhuma vontade de duelar com o Julien Sorel, porque você não pode duelar com um sujeito que está abaixo do seu nível social. Portanto, duelar com alguém de um certo nível social é garantia de que você está naquele nível social. Compreenderam isso? Isso é um dado importantíssimo para entender essa história.
Você ser aceito como duelista por uma outra pessoa, está dizendo que ele o reconhece como sendo do seu próprio nível social. Não se pode convidar ninguém acima. Do mesmo modo que eu não posso chegar para o Mike Tyson e dizer assim: Mike Tyson, vamos lutar, fazer uma luta de boxe. Porque por 2 milhões de dólares você não... Eu até finjo que ele me bateu e desmaio sozinho, antes dele dar o primeiro soco, entendeu? Ele não precisava nem apanhar, né? Mas você não pode chegar com um peso pena, digamos, qualquer, não pode chegar para o peso pesado e propor uma luta. Só pode propor a luta na mesma categoria em que você está, porque é óbvio, né? Não tem cabimento misturar as categorias. E ele então tenta ir lá ao bordel para obter à força um duelo, e encontra a Lisa. A Lisa conta a história da sua vida, que é uma história triste, e ele em vez de se comover com aquilo, ele aproveita, ele percebe que ali é uma chance de ele fazer a humilhação da moça, porque afinal ele tinha sido humilhado a noite inteira, então alguém vai ser humilhada agora para descontar, alguém no lugar dele, e é isso que ele faz. Ele lida retoricamente com a situação dela e comete o erro de dar um cartão. Quando ela aparece para comunicar a ele, não está escrito aqui, mas ela comunica que está deixando o bordel. É isso que ela vai fazer na casa dele dali a 2 dias. Ele que está naquele momento tendo uma briga com o Apollon, ele decide humilhá-la mais ainda, dizendo que ele estava rindo dela e fazendo pouco, que não tinha nenhuma sinceridade naquilo e que ela, por favor, entendesse que ela era ridícula, etc. Ela, em vez de agredi-lo como seria de se esperar, como até esperaria que alguém fizesse, ela o trata com compaixão, com amor verdadeiro. Ele fica tão ofendido com isso que ele lhe dá uma nota de 5 rublos, como que monetizando aquele amor, aquele afeto, como se ela tivesse prestado a ele um serviço sexual. Ela sai e vai embora, fica ofendidíssima, então ela abandona, e ele, quando vê a Lisa vai embora, indo embora, se desespera porque ele dá-se conta de quanto havia jogado a vida fora. Essa é a história que vocês acabaram de ler. E ela é uma história irônica na maior parte do tempo. Uma história com conotações aí de sátira. Não é? Mas o interessa, sobretudo, a gente entender o que ela significa. Vocês gostaram da história? Desculpe, nem perguntei. A história pareceu interessante? Bacana? Eu acho que essa é uma história maravilhosa, que tem que ser entendida. Ela foi muito, muito, muito mal interpretada. Porque como a ironia da história não fica patente o tempo todo, as traduções então se encarregam de estragar mais ainda isso, né? Porque a cada tradução que é feita muda um pouquinho o tom da obra, né? Muda um pouquinho o clima da obra. Há todo tipo de interpretação esquisita. Por exemplo, Nietzsche, quando leu esse livro, achou a coisa mais maravilhosa do mundo. Nietzsche achou esse livro maravilhoso porque, na visão de Nietzsche, o que o homem do subsolo representa é o super-homem que ele acha que poderia existir. Quer dizer, se ele se colocasse numa atitude de ação, ele poderia, ao tê-lo abandonado os valores velhos, né, como ele aparentemente fez, poderia ter uma esperança humana ali, não é isso? Nietzsche achou. Aquele Gorky, que era um escritor já o Gorky já Maximo Gorky já é uma transição do século XIX para o XX, mas Maximo Gorky é só um empregadinho do Partido Comunista, uma espécie de Jorge Amado russo, né? Quer dizer, aquele sujeito que escrevia livrinhos para agradar a ideologia comunista. Maximo Gorky tinha umas palavras, umas expressões inteligentes, dizia que via no livro Memórias do Subsolo 100% do Nietzsche. Máximo Gorky achava que nenhuma outra obra representava tão bem a obra de Nietzsche quanto Memórias do Subsolo, porque, de acordo com ele, todos esses componentes são os componentes que Nietzsche depois usou para fazer a sua teoria. Agora, apesar de que isso não se pode garantir também, porque esses dois foram mais ou menos contemporâneos, Nietzsche durou um pouquinho mais, mas a maior parte da vida final de Nietzsche foi vivida no hospício, não teve nenhuma produtividade. Pode-se dizer mais ou menos que os dois se despedem do mundo na mesma época, o Dostoiévski pela morte, o Nietzsche pelo enlouquecimento. Eles foram contemporâneos numa época em que não se tinha tanta comunicação assim entre as diversas praças literárias, digamos assim, embora Dostoiévski fosse relativamente muito mais conhecido do que Nietzsche era, relativamente. É um pouco mais velho também, né? E é possível
que Nietzsche tenha lido mais Dostoiévski do que o contrário. Embora nunca possamos garantir isso, né? Não dá para garantir isso. Então, aí, se vocês pensarem bem na história agora, olhando para ela e tentando entender agora seus diversos aspectos, qual é a primeira coisa que acontece aqui, né, no nosso... Qual é o primeiro fato que dá para a gente construir aqui uma interpretação dessa história? O primeiro fato é que essa personagem, chamada Homem do Subsolo, caracteriza-se por ter uma consciência hiper desenvolvida. Não é isso? Não é essa a primeira coisa importante? Porque no que parece que ele é diferente de todos os outros? Qual é o fator mais diferenciador dessa personagem com relação aos outros? É ele ter uma consciência muito mais aguçada do que os outros. Ele repete isso a obra inteira. Não é isso? Não parece uma coisa, em princípio, muito boa a gente ser assim? Ter consciência hiperaguçada? Parece, né? Parece à primeira vista que é alguma coisa positiva, que não se trata de um defeito, não é? Não é à primeira vista, né? A primeiro momento, quando você olha para isso, parece assim. Mas quando você pensa um pouquinho melhor, né? Você começa a acreditar que essa consciência hiperaguçada que ele tem, por algum outro lado, deve ter alguma coisa de má, né? Porque ele inviabiliza a própria possibilidade da vida humana. Ele, na medida em que não consegue fazer nada, não porque não queira, e não porque ele esteja impedido por forças externas, ele não consegue fazer nada. Ele transforma-se em uma pessoa, digamos, vítima da sua própria doença. Então, me parece que a doença mental pior que existe é a doença mental que impossibilita de viver. Porque o sujeito que é meio maluco assim, mas consegue trabalhar, entendeu? Consegue viver mais ou menos bem, consegue trocar o óleo do carro de vez em quando, né? Coisas assim, me parece que é o caso de todo mundo, né? O que é uma pessoa normal? Uma pessoa que é, digamos, relativamente maluca, mas com um certo poder de controle, assim. No entanto, quando é que a coisa começa a ficar grave? Quando o sujeito fica 24 horas por dia olhando para a parede da casa dele. Não é? De certo modo, é o caso aqui do Homem do Subsolo, porque ele é incapaz de fazer qualquer ação que for, ele não é capaz de fazer nada, não é isso? Ele, na verdade, há alguma coisa errada com essa consciência excessivamente aguçada do Homem do Subsolo. Mas eu acho que a consciência aguçada, ele não é usada para melhorar o mundo, mas só criticar os outros. Ele não faz nada, não, também não piora o mundo, né? Só critica, que ninguém presta, ninguém tem valor, todo mundo tem defeito. Agora, se usar essa consciência expandida para tornar o mundo melhor, daí seria o que o Nietzsche propôs, ali enorme. Muito bem, então significa o seguinte, né? Sem entrar no mérito do Nietzsche, né? Aqui significa que neste livro, que a consciência aguçada, expandida que ele tem, excessivamente expandida, mais do que os outros, é negativa sob um certo ponto de vista. É paralisante, né? Ela é paralisante, não é? É negativa sob um certo ponto de vista. Não é isso? Isso acho que parece claro na obra, né? Alguém é capaz de entender de outra maneira? Não, acho que não, né? Ele mesmo diz isso o tempo todo, que ele é um sujeito que não consegue nada. Eu não consegui nada, nem ser mal, não consigo nada. Mas aí por causa da invisível. Mas ele está paralisado por isso. Este fato, esta consciência que o paralisa. E não é outra coisa qualquer. A indecisão vem da consciência expandida. É essa consciência expandida que torna a vida dele invivível. Ele não consegue viver de modo nenhum, porque tem a consciência que é excessivamente aguçada. Não é? Ele não consegue fazer com que as outras pessoas vejam que ele é superior. Quando uma pessoa é superior, ela não precisa fazer força para que os outros notem. Ele era odiado e não era capaz de fazer com que essas pessoas o vissem como superior. Se ele era odiado é porque ele não era capaz de fazer isso. Talvez, eu acho que esse caminho é bom, mas talvez a gente pudesse dizer de um outro jeito, que é assim, talvez ele não consiga obter a devida retribuição social por uma vaidade desmesurada que ele acha, né, que o faz acreditar ser muito mais do que ele é. O que? Não é que ele não consegue obter reconhecimento, mas o reconhecimento... É isso.
Quer dizer, ele tem a sua consciência excessivamente expandida é, na verdade, o quê? Uma espécie de ego fora de controle, né? Uma espécie de ego inchado ao extremo. Se vocês lembrarem de uma peça grega que nós vimos aqui, que contava essa mesma história, essa história do Édipo Rei. O Édipo Rei é isso, só que esse aqui não tem poder, que não tinha o Édipo Rei. Ele não tinha poder de fazer escravos. Não é? Mas o Édipo Rei é isso. O que que tem? Qual é o problema do Édipo Rei? O problema do Édipo Rei é que ele tem o pé inchado. Édipo significa pé inchado. O que é o pé inchado? Édipo significa o quê? Híbris. Híbris é o defeito mais grave que um ser humano tem, que possa ter, que é o excessivo orgulho pessoal, a ideia de que ele tem muito mais do que é, ou seja, uma visão fantasiosa e vaidosa das suas próprias capacidades. Não parece a vocês que todo esse problema começa com isso? Toda a história começa com esse ponto. O homem do subsolo tem-se numa conta tão desmesuradamente alta que ele vê no mundo uma incapacidade de retribuição, ou pelo menos o mundo não é capaz de dar a ele a retribuição que ele acredita ser merecedor. De que ele acredita ser merecedor. Muito bem. E isso está associado aqui à síndrome, digamos assim. Estamos tentando tentar entender onde tudo começa. A síndrome desse homem do subsolo é o quê? É a vaidade desmesurada. A vaidade desmesurada. É aquilo que em grego chama-se híbris. É claro que aqui o Dostoiévski não leu Édipo Rei, talvez tenha lido, não sabemos, mas ele está contando a mesma coisa de outro jeito. E o fato que coincide não é nenhuma coincidência, simplesmente estão falando da natureza humana. A natureza humana é a mesma, portanto, há de ser igual na África, em Hong, em Xangai e em Buenos Aires. A explicação é a mesma, porque o ser humano é mais ou menos igual. Tirando aí alguns detalhes periféricos, como diria Buenos Aires, como diria Aristóteles. Pois é assim, tirando as acidentalidades do ser humano, né, tirando as acidentalidades, a essência humana é a mesma em todo lugar. Portanto, é completamente natural que vários autores descubram a mesma coisa. Né? Não tem nada de estranho nisso. Não é isso? Esse homem, portanto, é preso desse problema. Ele é preso da ideia de que ele tem-se uma conta extraordinária que o mundo não reconhece como tal. Porque, afinal de contas, a expectativa que ele tem é, em princípio, errada. Mas por que é que ele acaba se tornando alguém tão rancoroso e com tanta raiva assim? Uma falta de reconhecimento das pessoas. É por isso mesmo, mas por que isso é assim? Qual é? Ele deseja a vida das pessoas e não a dele. Ele tem menor Ele deseja a vida porque o problema é que o mundo é das pessoas de ação, não é? Quando você pensa nas pessoas que você conhece, a maioria das pessoas que você conhece são pessoas que parecem mais com o homem de ação ou parecem mais com o homem do subsolo? A maioria. Homens de ação são pessoas que cumprem a sua vida assim, levantam de manhã, pegam o seu automóvel, vão para o seu emprego, fazem lá a sua vidinha. O sujeito consegue fazer alguma coisa diferente na vida como? Vai na reunião do Rotary, não é isso? Não é? De vez em quando arruma lá um jogo lá de boliche, não sei das quantas. Não é isso? As pessoas, se você perguntar para elas de fato por que elas vivem, elas não têm muita ideia. Elas não têm ideia disso. Elas têm uma ideia de que vive assim, você cumprindo suas obrigações, você continuando vivo. A maior parte das pessoas vive num grau de inconsciência muito grande, não é? Isso não é moralmente errado, eu não estou criticando ninguém. Eu só estou dizendo que a maior parte das pessoas não se deixa nenhum minuto atrapalhar e nem torturar por dúvidas existenciais sobre a vida. Para que serve a minha vida, para quem eu sou. De vez em quando alguém tem uma crise existencial. Na vida, de vez em quando, tem momentos de crise, mas não são muito incomuns, são muito raros. Eu desconfio até que, dependendo do signo da pessoa, tem gente que não tenha nenhuma a vida toda. Passe pela sua vida assim direto, como um ônibus que não parou num ponto. Compreenderam? Eu tenho a impressão que deve ter até esses casos assim, ou seja, não é todo mundo que tem a preocupação em compreender a sua própria vida, o mundo. Logo, o homem de ação que é aquele que age apenas em função das aparências das coisas, porque é isso que ele diz, né? Ele diz que a que age em função das aparências das coisas é aquele homem que ele de alguma maneira deprecia
mas que, por outro lado, manda no mundo, porque é esse homem que está controlando tudo, é ele que tem os empregos, ele que gerencia as coisas, ele que é diretor disso, daquilo, ele que tem a autoridade sobre essas coisas, porque o outro lá não receberia, não aceitaria nem mesmo um convite para o presidente da República. Não é? Porque ele acharia isso completamente inútil, não teria cabimento nenhum. Ora, no mundo dominado pelas pessoas de ação, há uma baixa valorização das pessoas de pensamento, como é o homem, né, como é o homem do subsolo. Ele não é uma pessoa de pensamento, ele não nos contou que quando ele foi para a escola, ele era isolado pelos colegas, porque ele sabia ler livros que os colegas não tinham a menor ideia do que se tratavam, de que ele já tinha uma superioridade intelectual sobre todo mundo, e que ele, de fato, reconhece, alega, que ele tem culpa de ser mais inteligente que os outros. Ele, portanto, não é um sujeito burro, é? Vocês têm essa impressão que ele é burro? Não é. Não é um sujeito burro. No entanto, ele não tem no mundo dos homens de ação o mesmo respaldo que a sua vaidade inflada e mais ou menos esperaria que ele obtivesse. Portanto, aí é uma diferença de grau, não é uma diferença de grau de reconhecimento. Não é essa a origem do problema emocional desse nossa personagem aqui? Ele é vítima do enorme complexo de superioridade e consegue se livrar disso. Não, ele tem complexo de superioridade. Mas o complexo de superioridade transforma-se em seguida no complexo de inferioridade, porque ele, ao mesmo tempo que se acha grande coisa, é tratado pior do que os outros. Logo ele fica naquela dúvida: será que eu sou, como se diz em Portugal, né? Em Portugal tem uma expressão genial que é assim, quando alguém é meio polêmico, diz assim: não se sabe se é uma besta ou se é bestial. Porque besta é um sujeito... Besta é ser ruim. Ser uma besta é... Agora, ser bestial, não. Ser bestial é o máximo. Então, não se sabe, né? O sujeito aqui não sabe se ele é uma besta ou se é bestial. Ele tem essa dúvida o tempo todo. Está claro para vocês essa conotação aqui? Muito bem, né? Muito bem. Como ele é um sujeito que tem uma percepção especialmente aguçada, uma consciência especialmente boa, ele dá-se conta do que? Entre as diversas coisas que ele dá-se conta. Ele dá-se conta, exatamente como o autor aqui do livro que fazer, ele dá-se conta de que existem limites à ação humana. Não é? E esses limites são aqui no livro tipificados como sendo o quê? As leis da natureza. Ora, se o homem faz parte da natureza, é óbvio que esses limites aplicam-se ao homem também. E são limites de todos os tipos. Não é isso? E esses limites, então, estabelecem que aquilo que a gente faz na vida, de alguma maneira, é programado pelas possibilidades naturais. Mas quando você desenvolve esse raciocínio, o raciocínio de que a gente... Onde que está a diferença entre ele e o homem de ação nesse ponto? A diferença é que o homem de ação age porque acha que não há limites. Não é? Ele os compara com um touro que dá com a cabeça contra o muro, ele acha que pode desafiar o muro. Ele não desafia o muro, porque ele não é um homem de ação, ele é um camundongo que vive numa frestinha e entende que o muro só existe em função daquela fresta na qual ele pode se esconder. Mas ele não é capaz ele não acha que seja uma boa ideia você desafiar o muro. Portanto, a diferença que há entre ele e o homem de ação é que o homem de ação não sabe que há limites e ele sabe que há limites. E aí você tem já uma definição muito clara da tensão que a personagem vive. Porque a personagem pensa assim, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas tudo é inútil. Embora haja coisas para ser feitas, no fundo nada vale a pena. Nem mesmo retribuir um desaforo. Ora, se aquele que te desaforou se aquele que desaforou você, que te ofendeu, está subordinado às mesmas leis naturais que você, ele fez aquilo sem poder, de fato, decidir ter feito aquilo. Não é isso, pessoal? Quer dizer, se a lei da natureza, se os limites naturais estabelecem a regra de tudo, logo não há culpa mais no ser humano. Não é possível haver culpa, porque qualquer coisa que você faça é como se fosse uma decisão que você não tomou, que está programado dentro das suas possibilidades comportamentais, que você faz mais ou menos porque, afinal, você é um ser humano como os outros quaisquer. Portanto, você tem que fazer alguma coisa aí de um jeito ou de outro.
Qual é a diferença entre ele e o homem de ação? Ele sabe isso e o homem de ação não sabe, por isso é que eles são diferentes. E é por isso que ele, então, recusa-se a fazer tudo, porque ele sabe que nada é possível, tudo é inútil e sem sentido, no fundo, em última análise. Por isso é que ele retarda as suas decisões, por isso é que ele não faz nada de verdade, porque no fundo ele sabe que tudo é mais ou menos inútil e que, portanto, não é possível fazer nada e não é nem necessário de fazer nada. No entanto, ele gostaria de fazer alguma coisa. Esta contradição entre o que ele gostaria de fazer e a inutilidade das suas ações finais é que o paralisa. Ele não sabe o que fazer a partir daí e acha, portanto, como declarou aqui textualmente, que o melhor mesmo é não fazer nada. Estão compreendendo o que está acontecendo na cabeça de Sônia? Mulher, eu tenho uma dúvida aqui, essa questão de leis da natureza. O Olavo acha que a natureza não tem leis. Não, é que a natureza não tem leis no sentido de que isso é uma questão iniciada por Aristóteles, que dizia o seguinte, que na natureza existem sempre imprevisibilidades, que a natureza tem um grau de imprevisibilidade inerente a ela, o que impossibilita que você possa falar em leis naturais rigorosamente falando. Aí, do século XIX, um sujeito chamado Félix Révesson, que é um filósofo francês, chegou lidando com esse mesmo assunto, disse que a natureza não tem leis, tem hábitos. Como esses hábitos se repetem por muito tempo, a gente tem a sensação de que eles continuarão existindo. E modernamente você tem o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês muito interessante, que tem um trabalho no mesmo sentido, falando em hábitos mesmo, que ele chama de ressonância mórfica, que as coisas são assim porque sempre foram assim, mas pode ser que elas possam ser mudadas, né? Mas aqui a questão é outra, porque o que acontece aqui essas leis seriam no sentido de questões pré-determinadas, e não há natureza, não tem nada pré-determinado. Não, no fundo, pessoal, o que está acontecendo aqui, tá? Essa questão é importantíssima, porque o ambiente intelectual russo do século XIX, onde a Dostoiévski estava envolvido, né, inserido, é um ambiente crescentemente materialista. Na medida em que os cientistas acham, veja, no século XIX, você tem total domínio da física newtoniana, porque a física quântica que vai contestá-la é do início do século XX. Portanto, no século XIX manda a física newtoniana, que é a ideia do determinismo. Para Newton, as coisas são tão pré-determinadas que o universo funciona como um grande relógio, e esse relógio tem os seus atos completamente previsíveis. Newton diz assim, você me diz qual é a posição e a velocidade de um determinado ente celeste, que eu te dei onde ele estará daqui a 1 bilhão de anos. Como se Newton dizia que, sob esse ponto de vista, Newton era meio feiticeiro, viu? Vocês não se iludam com isso, era um sujeito esotérico. Mas ele dizia publicamente que era quase como se Deus fosse desnecessário, porque tudo funciona de modo tão mecânico que tudo acabará, não é, dando no lugar que está programado para ter. Bom, aí aparece Hegel, que também é um sujeito do início do século XIX, que é o filósofo que é a origem do marxismo, né? O Hegel, que é a base de Karl Marx. E Hegel diz o seguinte, que isso que nós chamamos de história é simplesmente um conjunto de ações e acontecimentos que vão dar na sua perfeição, quer dizer, que tendem a atingir a sua perfeição. Quando Hegel diz isso aí, ele está comparando a história da humanidade com o próprio processo, como se fosse o cosmos dos planetas. Porque do mesmo modo que Newton achava que podia detectar qual é o destino de qualquer uma das partículas espaciais, digamos assim, né, qualquer um dos entes espaciais, Hegel achava que a história é implacavelmente tendente para digamos, para a instalação do Estado final, né, o domínio do Estado que, afinal de contas, faz todo o controle. E Hegel achava que se podia dar para... É claro que Hegel não era tão burro assim, né? Como eu estou aqui, talvez induzindo você a pensar. Hegel é um sujeito inteligentíssimo, tal. Mas ele acabou induzindo a ideia de que se podia usar para a história o mesmo tipo de argumentação que se usava para a física newtoniana. Ou seja, durante o século XIX, então, você tem uma epidemia dessa ideia de que tudo é meio mecânico no mundo. Portanto, a matéria é mecânica, logo todas as coisas serão mecânicas também, por decorrência natural disso.
E é por essa razão que começa a se acreditar que os comportamentos humanos também são. Ora, na hora em que você decreta que o comportamento humano é mecânico, você automaticamente autoriza, você primeiro destrói o livre-arbítrio, porque se é mecânico, o que há para se decidir? Logo não há mais culpa, não há mais tempo penal, você pode abolir o direito automaticamente. Ué, se eu chego com o juiz e falo assim, ó juiz, não é que eu queira ter matado fulano, mas é que está programado em mim fazer isso, eu não pude evitar. Eu não estava querendo, mas é mais forte do que eu. Eu não pude evitar. O juiz vai dizer, muito bem, claro, é natural, então o senhor está dispensado. Porque não há possibilidade de justiça num contexto de falta de responsabilidade. Se você não tem mais responsabilidade pelos seus atos, não há mais justiça possível. Por exemplo, você não tem tribunal para julgar cachorros. Alguém conhece um tribunal para julgar papagaios, formigas, coatis? Né? Alguém conhece um tribunal para julgar fintaxilhos? Os animais não são passíveis de justiça, porque os animais não têm responsabilidade pelos seus atos. Eles farão os atos programados. Essa ideia de que a vida é uma coisa programada é a ideia que estava, digamos assim, crescentemente em evidência no século XIX, e é essa ideia que esse homem de consciência maior acaba incorporando a sua visão. Quer dizer, ele percebe essa desgraça, esse desastre da existência humana, o fato de que ela é determinada por forças que você, no fundo, não controla e que, portanto, o livre-arbítrio não é alguma coisa com a qual você possa contar, não é alguma coisa que exista em última análise. O problema do homem de ação é que ele não tem a menor consciência disso. Portanto, enquanto esse aqui, ao ter consciência, está ao mesmo modo desanimado e inviabilizado, não é? O homem de ação não chegou a esse ponto. Portanto, ele consegue ser bobo à vontade, consegue se auto-iludir o tempo todo. É por isso que ele o despreza e não quer ser o homem de ação, porque ele não quer ser um bobo auto-iludido. Mas, ao mesmo tempo, a alternativa que ele tem para si próprio é o quê? É a alternativa de não fazer nada. Porque você só tem a alternativa só tem dois braços. O primeiro é, ou não faz nada, ou no segundo faz coisas que são inúteis. Ora, por que ele está contrário ao Palácio de Cristal? Porque ele acha que o Palácio de Cristal é inútil, que é contra a natureza humana e, portanto, não deve ser. Portanto, o nosso homem do subsolo é, tecnicamente, um antissocialista. Porque, de acordo com a interpretação, né, com a cronologia que ele faz, que está no livro, ser favorável ao Palácio de Cristal é mais ou menos ser favorável ao quê? Ao socialismo. Porque o Palácio de Cristal é o socialismo. Está dizendo que ele não quer isso, porque ele acha que isso não serve. Mas qual é a alternativa que ele tem? É alguma boa? Não, é não fazer nada. Portanto, no fundo, os dois males intelectuais que Dostoiévski quer tentar sanar com essa história maravilhosa é, de um lado, o niilismo do homem do subsolo e de outro, o socialismo do Tchaikovsky. São esses os dois males que ele tenta sanar. De acordo com colocando quem? Colocando para fazer isso o próprio homem do subsolo, argumentando muito bem contra a ideia do socialismo, mas ao mesmo tempo dando a sua vida como exemplo da inviabilidade do niilismo, porque pode ter alguma vida mais inútil do que essa que ele tem, quer dizer, uma vida mais sem cabimento e desastrosa do que essa. Ele, no final, não deixa nenhuma dúvida quando ele nos faz o homem virar o algoz, né, de uma santa, que é aquela moça, né, que faz o papel quase de santa. Né? Ela sonha de uma marmeladose, né? Que depois... Mas ele chegou no final que ele conseguiu mudar o destino dela. Não, ele na verdade, ele nem ficou sabendo. Ele não, porque ela veio dizer que saiu do cordão, mas ele nunca sabe para onde é que ela foi. E ele... Ela voltou do bordel para não tinha saído. Pois é possível. Busca de um apoio dele, mas ele não deu apoio nenhum, certamente ela voltou. É que o Dostoiévski acha que só se consegue sair dessa situação com amor, não tem outro jeito. Por isso é que a Sônia Marmeladov é quem salva o Raskolnikov no Crime e Castigo. Porque é ela que o faz reconhecer que ele está errado. Ela diz assim, eu vou para a Sibéria com você. E ela era possível também. E vai sofrer os 20 anos de Sibéria, não sei quanto, com ele. Ela vai para a Sibéria com o marido, vai morar do lado da penitenciária. Não é? Foi. Você fala nesse livro, então, não fica assim que a única possibilidade criativa é a crueldade? Não, fica claro que a única possibilidade criativa é o sofrimento.
É o contrário. Dentro da lógica do personagem, que é uma lógica adicionada, a única possibilidade criativa é a crueldade, que realmente é uma coisa humana, só humana. Né? Mas no final, Maria Luísa, olha só, no final, se vocês olharem aqui para a página 13, não é? Não é isso? Na 13, né? No final, peraí. No último parágrafo, que ele retorna a ideia de que o sofrimento e a angústia podem ser a maior desvantagem e vantagem do homem. É isso, quer dizer, é essa a ideia, né? Quer dizer, no final da história, quando ele finalmente sofre, como nunca sofreu antes, por sentir a culpa de ter tratado aquela moça daquele jeito, né? Não é? Ele chega à conclusão aqui no final de que esse sofrimento, então, pode ser que o salve. Mas ele, na verdade, não nos conta, porque aí então o Dostoiévski fala assim, não, então ela chega nessa história, vamos parar por aqui, embora tenha uma continuação. Porque o Dostoiévski adorava fazer coisas assim, porque ele ficava sonhando em fazer os próximos livros. Ele deve ter sonhado em escrever uma continuação desse livro aqui, em que esse homem do subsolo, de alguma maneira, salva-se. Mas como é que ele se salva? Pelo sofrimento. Porque é isso que Dostoiévski pensa sobre a vida. Ele acha o seguinte, que o ser humano é pecaminoso. Por que o ser humano é pecaminoso? Porque o ser humano não consegue controlar. O que é pecado para Dostoiévski? Não lutar contra a sua natureza. Isso é pecado para Dostoiévski. Não lutar contra a sua natureza, as suas tendências naturais. Isso é pecado. Isso, natureza incluindo o instinto. Isso que é pecado para Dostoiévski. Mas como é que você consegue obter forças para lutar? Só pelo sofrimento. É o que salvará Raskolnikov e o que salvará Dmitri, ou pelo amor. Mas o amor e o sofrimento estão associados de alguma maneira, né? Porque pelo sofrimento ele recebe amor, aceita o amor, então é capaz de dar. É isso mesmo, né? Mas como ele chegou ao ponto total de destruição, autodestruição com isso, ele em seguida que entende alguma coisa pelo sofrimento da própria perda que ele teve ali. Para ele, mas para a moça, mostrou no início, não resolveu, não tinha solução para ela. Ele socializou os dois lados, mas não deve dar a resposta que ela precisava. Mas ela não é a personagem da história, né? Mas mostra como que ela ficou ao relento. Ela coitada, por isso que eu digo para vocês que ela é uma espécie de santa, né? É uma espécie de santa, como a Sônia, que vai para a Sibéria com o Raskolnikov. Não é isso, né? E depois a outra, ela volta, não vai, né? Nem faz menção do Dmitri Karamazov, também vai para a Sibéria. O Dmitri também é outro que só se salvará pelo sofrimento. E a ideia que Dostoiévski tinha de escrever a continuação dos Irmãos Karamazov era mostrar que o Alyosha, tanto é que o Starets, que é aquele preceptor, disse para o Alyosha para ele viver a vida, porque ele sabia que só se o Alyosha passasse pelo sofrimento da vida é que ele entenderia de fato o que é a santidade, senão não dá para entender. Essa é a maneira como Dostoiévski vê o mundo, pessoal. Tá? Ele acha que o pecado só pode ser resolvido pelo sofrimento de alguma maneira. Senão não é possível. O pecado do homem do subsolo é o que? A vaidade, é a híbris. Essa vaidade desmesurada, como ele não consegue obter um reconhecimento. Porque veja, não ter reconhecimento do seu mérito é a coisa mais natural do mundo. Jesus Cristo não teve o mérito reconhecido. Pô. É tão comum isso. Não, mas veja, Jesus Cristo não teve o mérito reconhecido. Pois é isso. Quer dizer, no entanto, a maioria das pessoas sente-se ofendidíssima quando não tem o seu mérito reconhecido. Por exemplo, não gostarem de você, não apreciarem você, não darem a devida importância que você acha que tem, é a coisa mais natural do mundo. Mais comum do mundo. Dá o exemplo de Jesus Cristo para provar isso. Como ele tem quase uma megalomania, quer dizer, ele é um sujeito doentio, tem uma vaidade doentia, e ele inflado ao extremo, ele tem o pé inchadíssimo. O pé deste homem é inchadíssimo. Ele, então, quando decreta que ele descobriu que nada é possível, ele aprisiona-se nessa descoberta e não consegue sair mais dela. E vê aquele mundo de fora com o quê? Com uma espécie de desprezo que é retribuído com o quê? Com humilhações e ofensas. Como ele é humilhado e ofendido, ele tenta se defender como? Criando a respeito dele uma autoimagem completamente fantasiosa de que ele é intelectual, de que ele tem a sua consciência extremamente expandida, de que ele é um sujeito acima da média, de que ele é irracionalista,
de que ele é uma pessoa que não segue padrões, que ele é independente. Essa é a imagem fantasiosa que ele faz sobre ele mesmo. Mas como essa imagem ele sabe que é mentira, como é que ele de alguma maneira age? Ele se pune. Então ele se pune com o quê? Com o masoquismo. Ele se pune com o quê? Com desconfiança. Ele se pune com o quê? Com uma atitude hostil. Ele se pune com o gosto. Ele pega o gosto por ser ofendido e por ser humilhado. Transforma-se num masoquista perfeito. Pois não, Denise? Não consigo não pensar que tenha alguma coisa de autobiográfico ligando com a história da própria vida dele, porque aí ele joga, ele considera pecado não lutar contra a natureza. A sua natureza. Aí ele é um jogador compulsivo, vai lá, perde dinheiro, e tem um livro, ou tem que estar ali na biografia do lado dele para que ele não jogue de novo e não perca o outro livro, aí ele perde outro livro e perde o dinheiro de outro livro que já tinha ganhado. Passa pela Europa com a mulher, fugindo dos credores, vendendo livro e está sempre jogando. E essa ideia de que ele vai escrever a segunda parte dos livros me lembra muito essa questão do jogo mesmo. Olha, a gente não tem, no nosso método aqui, a gente tem sempre o cuidado de nunca pressupor dados biográficos nas obras. Mas os dados biográficos nas obras são inevitáveis, porque ninguém consegue inventar uma obra do zero. Só que se você pressupõe que isso é assim, ou você toma cada rasteira, daquelas rasteiras de escolar o nariz do chão, assim. Porque, de vez em quando, o autor não está te contando a vida dele. Então, tem que ter um pouco de cuidado. Quem inventou esse método biográfico chama-se Sainte-Beuve, que era o maior inimigo que Balzac teve na vida. Era um crítico literário que se dedicava a debochar do Balzac no jornal. E esse Sainte-Beuve, que era um sujeito dificílimo, um personagem dificílimo, inventou esse método biográfico, que é a ideia de que você interpreta o livro pela experiência de vida do autor. Do lado oposto a esse método, tem o método, digamos, estruturalista, que acha que os livros têm estruturas próprias e que você só entende o livro quando você percebe e interpreta aquela estrutura do livro. Esse método tem o defeito contrário, que é o método que aprisiona a interpretação na própria relação das partes do livro, porque, afinal de contas, pessoal, estrutura tudo tem. Por exemplo, dizer que há uma estrutura de relações de gênero, entendam o que quiserem por essa ideia de gênero. Antigamente as pessoas tinham sexo e as coisas tinham gênero. Então a casa é uma palavra do gênero feminino, porque como casa não tem genitália, você não podia chamar do sexo feminino. Mas hoje em dia também descobri que as pessoas também têm gênero. Passaram a ter gênero, que é uma coisa estranhíssima, mas sinal dos tempos, nada mais adequado, né, para acompanhar os tempos em que nós vivemos. E o sujeito que diz isso, que na obra interessa as relações de gênero, bom, ele está dizendo o seguinte, que existem relações de gênero, ou de sexo, como queiram chamar. Pois é verdade, existem mesmo, mas todas as obras têm. E se eu for interpretar a obra por aí, eu vou chegar à conclusão sempre a mesma, porque no fundo, as relações entre homens e mulheres são muito parecidas, as relações econômicas são muito parecidas. Portanto, eu também não entendo muito pelo outro lado. Por isso que sobra para nós aqui esse nosso método humilde aqui e muito despretensioso, que é olhar para a obra e descobrir o que a obra está nos dizendo, não é? O que a obra está nos dizendo. Mas é claro que existem componentes autobiográficos, sim. Por exemplo, o Dostoiévski, de 1848, quando ele começa a frequentar, em 47 começa o ciclo Petrachevski, em 48 ele começa a frequentar assiduamente. Em 48 ele se parecia um pouquinho com o Hamlet do Sócrates, que é aquele fulano jovem que acha que descobriu a estrutura do cosmos e a partir daí ele tira conclusões práticas da vida que são de duas maneiras. E aí então há uma diferença aqui. Se você tirou conclusões sobre a estrutura do cosmos, que você acha que descobriu, você tem dois jeitos de fazer. Bom, em primeiro lugar, se você está conformado com ela, você acha que isso é bom, isso pode não ser uma má maneira, mas digamos que você esteja inconformado com o que você descobriu. E há duas maneiras de você estar inconformado com isso. A primeira é quando você descobre o seguinte, que tudo é inútil e sem sentido. Não há o que fazer, porque afinal de contas tudo está programado, nós somos autômatos, nós somos, como diz ali no livro, ou teclas de piano ou pedais de órgão,
Portanto, tudo que nós possamos fazer é, de alguma maneira, está previsto por algum mecanismo automático. Ora, dentro desta visão de mundo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar uma saída perante isso. Por isso que quem diz que este livro é o primeiro livro existencialista do mundo, está dizendo isso, está dizendo que esse livro aqui, ele é o primeiro livro a teorizar, lendo errado, né? Porque, veja, o Dostoiévski não está elogiando isso, justamente ele está fazendo uma caricatura extremamente jocosa, extremamente cruel, do intelectual da época dele. Está dizendo assim, olha, os intelectuais russos são essa turma aí, os nihilistas, porque eles chegaram à conclusão que não podem fazer nada. E por causa disso, o que eles fazem? Eles entregam o poder para a mão daqueles que podem. Quem são aqueles que podem? É aquele sujeito que fala assim, não, esse mundo cheguei à conclusão que está muito errado, eu vou dar uma arrumada geral. Eu, mais o SUS e mais o PTB, nós vamos pegar esse negócio, vamos dar uma arrumada, mas vai ficar bacana depois da nossa ação política sobre esse mundo. Esses que acabam tomando poder para fazer as coisas acontecerem do jeito que acham que está melhor, eles são subsidiados, eles são patrocinados indiretamente, por omissão, por esses que acham que nada pode ser feito, porque esses, então, é que decidem que tudo é inútil e sem sentido nenhum. Por que eles vão se importar com isso, portanto? Quem é que põe o tirano no poder? É esse sujeito. Esse sujeito é que põe o tirano no poder, é ele que dá o direito desse sujeito a agir. Portanto, dentro dessas duas possibilidades que estão intrinsecamente presentes na personagem do homem do subsolo, existem as duas técnicas, os dois princípios a partir dos quais você construirá o mundo contemporâneo, ou seja, construirá um mundo tiranizado que redundará no século XX na maior morticínio que alguém já possa ter concebido. Né? Ninguém nunca se matou tanto no século XX. É o quê? São as doutrinas nihilistas que nascem na cabeça desses homens do subsolo, por um lado, que são basicamente omissões, e no revolucionário, que é o fulano que acha que tendo descoberto aquilo que ninguém sabe mais, e que ele então acha-se com direito de implementar aquilo, custe o que custar, mesmo que sejam 100 milhões de mortes, que é o que aconteceu na prática no século XX. 100 milhões de mortes foram geradas pela tentativa de estabelecer, de criar, transformar as utopias revolucionárias em realidades. Está, portanto, presente aqui, em gestação, na forma de um ovo gestacional, né? Estão presentes aqui todas as grandes linhagens que irão depois presidir os movimentos políticos do século XX. E elas começam ou pela omissão do homem do subsolo, que afinal de contas não acha que pode ser feito fazer nada, e do outro lado, por aquele que acha que pode fazer o papel de Deus. Quando você pensa nisso, você percebe que nesses dois exemplos estão as duas estratégias diabólicas. O diabo tem duas formas de ação. A primeira é a forma do Adão e Eva. É quando a serpente convence Adão e Eva de que eles podem ser deuses. Porque a tentação é assim. Sabe por que Deus não quer que vocês comam esse fruto dessa árvore? Porque ele não quer que vocês saibam tudo que ele sabe, que essa árvore da ciência do bem e do mal, cujo fruto, se você come aquele fruto, você se torna omnisciente como Deus é. A primeira tentação diabólica, a primeira metodologia diabólica é dizer para o sujeito que ele pode fazer tudo. Não é? E a segunda metodologia diabólica é dizer para o sujeito que não pode fazer nada. Entendeu? O sujeito fala assim, puxa vida, como é que eu vou ter filho? Esse mundo cheio de violência, poluição, sabe como é que está o congestionamento na João Negrão às 6 da tarde? Não vou ter filho, não. Essa é uma ideia diabólica, rigorosamente diabólica. Não ter um filho por causa disso é uma ideia diabólica. A ideia é dizer assim, eu não vou dar para aquele pobre uma esmola, porque ele vai acabar pegando dinheiro e vai comprar cachaça com o dinheiro. Por isso é que eu aproveito e não dou esmola para ele. Ora, primeiro você não sabe. Em segundo lugar, se você deu o dinheiro para o pobre, você não tem absolutamente nada a ver com a destinação que ele dará àquele seu dinheiro. Mas não dar o dinheiro a título de que você está prevendo que ele não usará bem, é uma ideia diabólica, que não é preciso fazer nada. Ou então diz assim, eu não vou fazer tal coisa porque não vai ficar bom.
eu não vou tentar fazer tal coisa porque eu não sei fazer bem, então eu nem faço. Todas essas ideias derrotistas, que são tentativas em que você se cobra a você mesmo uma perfeição que você não tem, que você não é capaz de ter, ou seja, todas as ideias que te obrigam a ter um mínimo que é perfeito e, portanto, que geram uma omissão ao não fazê-las, são todas ideias diabólicas desse tipo. Portanto, seja de um jeito ou de outro, o nosso homem do subsolo está profundamente, de alguma maneira, está subordinado a uma influência demoníaca. No sentido filosófico da palavra, entende, né? Tá? Então, falando de filosofia aqui, no sentido demoníaco da palavra, ele está subordinado a duas impossibilidades. Ou ele tem essa de não fazer nada, mas ele rejeita a outra, né? No fundo, ele rejeita a outra. Só que Dostoiévski não está nos dizendo que ele rejeitou a má para ficar com a boa. Ele está dizendo as duas coisas. Por isso é que, se você não entende ironicamente o livro, você sai por aí declarando, como eu já vi em várias crônicas, em várias resenhas, que Dostoiévski é um adepto da paz, de não fazer nada, de ficar omisso com relação às coisas, deixar-se assaltar, deixar-se fazer, porque afinal de contas nada é possível. Quer dizer, não é para fazer nada mesmo. Mas a gente mostrou que é tudo que eu gostei com a segunda, ele é muito mal, na verdade está implícita na história do Castelo de Cristal. Não é? Dentro da narrativa existe o episódio do Castelo de Cristal, que é quando ele condena a ideia do plano socialista de construir a perfeição social por meio do quê? Da destruição ou da organização mecânica do ser humano, como se fosse tão matemático certo, tão certo quanto é 2 mais 2 igual a 4. A ideia de que tudo poderia ser organizado, porque afinal de contas há um mecanicismo geral na vida, e se é na natureza, também é criado no ser humano. No fundo, o que o homem do subsolo tem como doença real é a perda de todos os valores morais. Ele não tem valores morais. Porque, já que ele chegou à conclusão de que tudo é inútil, qual é o sentido que tem de haver valores morais num contexto de inutilidade? Ora, se a sua vida não tem nenhum mérito moral, porque afinal de contas tudo que você faz ou deixa de fazer foi induzido por forças que você não controlou, você deu certo é porque tinha alguma coisa de você que estava certo. Você fez errado porque alguma coisa estava errada. Ora, se a sua existência é uma existência controlada por forças que você não controla, forças com as quais você não tem contato, para que existiriam valores, portanto? Porque os valores são o quê? São modelos de existência que você persegue, que você gostaria de ter. Olha, o homem do subsolo é alguém assim, ele não tem mais existência moral. O que ele não acredita, porque ele é inteligente, é que é possível fazer o projeto do Castelo de Cristal. Esse ele acha que não dá. No entanto, isso não o transforma numa pessoa melhor, a não ser que ele, de alguma maneira, passasse por um sofrimento moral. Porque passar por um sofrimento moral, que é o que ele passa no final, quando ele se dá conta da barbaridade que ele fez com a moça, significa que aí começa a possibilidade de recuperação do homem. Porque até então ele não tem sofrimento moral. Ele tem o quê? Uma raiva do quê? De uma implicância. Não é o sofrimento que ele tem até então, até o episódio da Lisa, não é um sofrimento moral. Ele não diz assim, não, mas eu fiz errado, eu fui injusto. Ele acha o seguinte, que ele tem um sofrimento de despeito. O sofrimento que ele tem até então é a sua vaidade ofendida. Isso coloca mais por vítima. É a sua vaidade ofendida. Ele é humilhado e um ofendido. O Dostoiévski adora essa ideia de humilhados e ofendidos, que está em todas as obras, porque ele sabe que a mente revolucionária nasce dessa gente. Se você lembrar do seu tempo de faculdade, quem é que estava no diretório fazendo política lá? Não, os humilhados e ofendidos. Sujeito que não arruma namorada, aqueles sujeitos estranhos, esquisitos, meio tortinhos. Essa é a população média do diretório acadêmico. Ué, pô, pega, outro dia eu estava em Paranavaí, almoçando no restaurante, e do lado tinha assim um grupo de pessoas na mesa do lado, e eu olhei aquilo e fiquei tão chocado, porque parecia uma reunião de um elenco de filme de terror. Mas era uma coisa realmente impressionante. Desculpe, eu estou falando isso assim sem nenhuma má vontade, mas era gente realmente muito estranha. Aí um amigo nosso lá, o Fábio, que entende tudo, me falou assim,
fale assim porque essa é a cúpula do PT. Aí eu me dei conta daquilo, falei assim, meu Deus do céu. Há dentro do mundo da ideia do revolucionário, uma origem de natureza de autodepreciação mesmo. São os humilhados e os ofendidos que fazem as revoluções. Não são aqueles sujeitos que estão querendo dinheiro, eles querem, na verdade, o poder. Não é? É o poder de fazer. Por exemplo, os humilhados e ofendidos agora estão querendo fazer a revolução ecológica, que consiste no seguinte, consiste em obter o maior poder que se possa conceber, que é o poder de usar a energia. Imagine que maior poder haveria sobre você do que o poder que estabelecesse quanta energia de quanto você pode dispor, quantos litros você pode ter no seu automóvel, quantos quilowatts você pode comprar da Copel, não é isso? O movimento ecológico tem por objetivo central transferir para um grupo de militantes, chamados ambientalistas, o poder de estabelecer a quantidade de energia que eles gostariam que você tivesse. No fundo, não se trata realmente de preocupação com o meio ambiente, mas trata-se de uma preocupação com o poder de tomar a decisão. Portanto, que há um conselho, não apoia essas coisas de jeito nenhum, porque, no fundo, não sei se houve no mundo maior trambique do que esse. Não é? Como há 10 anos a temperatura só diminui, então agora resolveram mudar a marca do negócio, em vez de falar em aquecimento global, estão falando em mudança de clima. Porque não dá mais para falar em aquecimento global, faz 10 anos. Os dados que diziam que tinha aquecimento são todos muito velhos. E os últimos 10 anos, o clima, todos os anos diminuiu a temperatura, portanto não se pode mais falar em aquecimento global. Agora já mudaram a conversa, podem reparar que todo mundo fala em mudança climática. Porque é preciso continuar lutando para obter poder, criando leis que estabelecem restrições às pessoas. No fundo é isso que eles imaginam poder fazer. A origem de todo o processo de domínio político, todo o processo de tirania política está dentro da cabeça desse homem do subsolo. Pois não, Vinoar? Além dessa abordagem de a questão política que você está falando, né, socialista, até que ponto tem uma influência também a questão da biologia também? Porque nesse ano, né, nós temos aí a origem das espécies, do Darwin, e aí essa própria discussão que você falou da questão da não consciência em algum momento, né, dessa questão da resignação, de não auto-fazer. Eu queria, hoje, passado esse tempo todo, dá para, não só individualmente, mas a humanidade consegue refazer já, se recompor no seu espaço. Mas naquela época houve uma crise grande, né? Como foram feitos por Deus. É o meu fenômeno, né? Até na página 13, você tem lá uma passagem que você colocou lá. Não nos demonstra, por exemplo, que você, que descendente do macaco, não adianta fazer nada, não adianta fazer careta. Tem que aceitar as coisas como ela é. Também não causou uma paralisia nas pessoas. Né? Esse é o pedaço de lucidez do homem do subsolo, né? Mas ele tem toda a razão. Quer dizer, há um conjunto de teorias materialistas que invadem o século XIX. Elas são, como é que elas são? Elas são o determinismo social, que vem do determinismo físico, determinismo material. Da física, começa com a física, passa para a sociedade, depois há um determinismo biológico, que é o evolucionismo, e nós temos em 1848, por coincidência, o início do espiritismo, que nada mais é do que um determinismo espiritualista. Porque se você for pensar bem, o que é o espiritismo? O espiritismo kardecista é uma mistura de materialismo, porque afinal de contas você não consegue não voltar para esse mundo, é uma incapacidade imensa de aceitar um nível de realidade que não seja o material aqui, e que está associado com o quê? Com a melhoria que consiste, que está implícita nessa nova vida, né? Nessa reencarnação. Portanto, o espiritismo kardecista não passa de uma mistura sofisticadíssima de materialismo com evolucionismo. Embora tenha uma aparência extremamente espiritual, na prática é uma tese materialista tanto quanto essas. Vocês reparam que o que Dostoiévski fica o tempo todo com a história da cabeça, que segunda-feira tem
eu estou com a física na cabeça, mas o Dostoiévski está o tempo todo tentando fazer o quê? A luta contra essa possibilidade, que é a possibilidade materialista, que se exprime em todos os segmentos, no mais tem toda a razão, exprime-se na física, exprime-se na biologia, exprime-se na psicanálise, exprime-se, embora a psicanálise ainda fosse muito recente, né? Não havia psicanálise rigorosamente ainda, mas exprime-se no espiritismo em 48, exprime-se em todos esses movimentos materialistas do século XIX. O que Dostoiévski faz, toda a obra de Dostoiévski nada mais é do que uma denúncia de toda e qualquer tentativa, dependendo de que for, seja qual for a sua tentativa da época, de você substituir os valores judaico-cristãos do Ocidente por outros quaisquer. Essa é a obra de Dostoiévski, é uma tentativa de denunciar toda a tentativa de substituição dos valores judaico-cristãos por outros. Naquele momento em que ele vivia, na metade do século XIX, um pouco além, o que havia era um crescimento monstruoso da ideia materialista, que iria produzir todos os outros materialismos, o social, o da alma, não é isso? Você iria aos pouquinhos destruir a possibilidade de qualquer ação humana que não seja ação interesseira em matéria. Tanto é que Marx aparece nessa época mais ou menos, explicando que a história humana é apenas uma luta pelo dinheiro. Se quer mais uma prova de materialismo do que essa, não é possível encontrar uma melhor. Não é? Pois não, doutora? Tá bem. Muito obrigado por isso. Vocês compreenderam isso? Que ele para poder brigar com o materialismo, ele faz isso de uma maneira extraordinariamente esperta e inteligente. O que ele faz? Ele bota para falar mal do materialismo, que é o Palácio de Cristal, que é o racionalismo, o materialismo, ele bota para falar mal o homem do subsolo e, ironicamente, tenta induzir o leitor a acreditar que a alternativa de não fazer nada é melhor. Mas, no fundo, a alternativa de não fazer nada é tão ruim quanto a outra. Não sei se é tão ruim quanto, mas é ruim também, sem dúvida nenhuma. E o pedacinho que ele tentou salvar isso é quando ele diz assim, naquela história do galinheiro. Eu até ficaria com o galinheiro. Talvez, né, até ficaria com um galinheirozinho, porque eu tenho esses hábitos estranhos, esses hábitos aí atávicos. Eu tenho esse costume, a minha geração tem um costume de acreditar nisso. Há aí uma possibilidade de sair dessa história toda pela recuperação do cristianismo, mas de fato ele não menciona cristianismo nenhum pegado no livro. Zero, não há nenhuma menção, porque o capítulo 10 da obra da primeira parte foi censurado pelos censores que não entenderam o livro, como aliás pouca gente entendeu. Esse talvez seja o livro mais mal compreendido que exista. Não há nenhum livro mais mal compreendido do que esse aqui. Ou como os censores não entenderam também, proibido que ele misturasse cristianismo com isso, temendo que fosse um livro anticristão, quando na verdade era exatamente o contrário. Marcelo. Pois é, essa alternativa entre niilismo e socialismo se coloca, ela aparece, mas de forma muito sutil. Eu acho que você não chama atenção, para mim tinha passado bastante apercebido. E alguns dos outros livros ele coloca isso de forma mais clara. Todos os outros são, nunca escancaradamente. Por exemplo, você chega o livro que está mais claro isso, Irmãos Karamazov, porque aquelas diversas personagens ali encarnam diversas maneiras de ver o mundo. Não é? Então ali há o comunista rigoroso, há o nacionalista russo, mas ele nunca não panfleteia. Não, assim direto nunca tem. Agora, com o grau de abstração que está nesse livro, ele nunca tentou fazer de novo, porque o livro não funcionou como comunicação com o leitor comum. Porque esse livro não funciona, porque veja, a gente passou aqui 4 horas para entender o livro. Para um leitor comum que vai ler isso sem as referências que nós expomos agora, o que você tem para poder entender o livro, tem que entender o que é o Palácio de Cristal. Então tem que ter alguma informação sobre o livro que fazer para poder entender isso. Tem que ter a referência do Fourier, tem todas as referências ocultas ali. E ele julgou, até por inexperiência, digamos, de escritor, jovem, iniciante, que ele pudesse ser compreendido aí. Na verdade, o que ele fez foi um livro que é uma fonte de má compreensão e de confusão enorme, e que praticamente pode ser usado para definir qualquer tese, que basta se tirar. Como a personagem está sempre falando em termos positivos, mesmo que ela está falando ironicamente, você tira aquilo fora do contexto e aquilo que era irônico deixa de ser irônico e passa a ser uma afirmação que você põe na boca de Dostoiévski. Olha, ele achava isso. Quando na verdade o que acontece aqui é ao contrário.
ele está querendo atacar o materialismo da sua existência e o socialismo como a sua decorrência natural, mas ele põe isso na boca de um sujeito cuja opção é um desastre, não é? E no final é que ele permite que o leitor sobreviva um pouquinho a esse choque, se o leitor entender alguma coisa até aí, que é o leitor sair daí para uma perspectiva de aceitar, então, via sofrimento, a sua existência, a sua condição humana. Porque o que o homem do subsolo tem é uma vaidade que o coloca acima da própria condição humana. Ele está além da condição humana. E isso é o conceito de híbris dos gregos, é, portanto, na visão grega, um único maior pecado que um ser humano possa cometer. Não é? Isso. Esse pecado é punido com o rigor pelos deuses do Olimpo. Porque se há um pecado que nós não podemos ter, é da soberba. Na hierarquia dos pecados capitais cristãos, a soberba está no alto, no topo da lista. A soberba é o de todos o mais grave dos pecados, porque a soberba é uma tentativa de substituir Deus. É a negação da condição humana para pretender ser mais do que isso e transformar-se numa divindade. Esse é o pecado de Adão e Eva, portanto é o pecado mais grave de todos. Esse é o pecado original. Se é o pecado original, é assim, o que ele significa? Significa que de todas as tendências humanas, essa é a mais perigosa. Portanto, tenha você os defeitos que tenha, faça você o que fizer de errado, não interessa. Tudo é mais ou menos perdoável, exceto o pecado, falando em termos metafísicos, né? O pecado de ter concorrido com Deus diretamente, porque esse pecado é grave, né? O pecado de concorrer com Deus diretamente é o pecado do sujeito que não reconhece a existência de Deus. Não reconhecer a existência de Deus é a negação da existência da divindade. Esse é o pecado maior que existe. Porque Deus é capaz de perdoar todos os outros. As maiores besteiras que você possa ter feito são perdoadas, exceto esse. Pois é esse pecado aqui que está na origem de todo o desastre que haverá depois no século XX, com todos os totalitarismos que foram implantados. Com o quê? Com base em pessoas que não acham que tenha nada que vale a pena, apoiando e entregando a sua decisão para aqueles que têm um projeto para o mundo e que acham, portanto, que são melhores do que Deus para fazer isso. Mas que como é incompetente esse Deus. É o Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov, depois nos Irmãos Karamazov, fala assim: olha, não é que eu esteja contra Deus, diz ele assim. Eu até tenho simpatia por ele, mas é que eita servicinho ruim que Deus fez nesse mundo. Como que pode ser bom um mundo em que as crianças inocentes morrem de doenças sem terem feito nada? Há tanta iniquidade no mundo, tanta injustiça, que eu acho que eu posso fazer coisa melhor. Essa é o Ivan Karamazov. O Ivan Karamazov quer colocar-se no lugar de Deus. Acha que a sociedade humana, o INPS, entendeu? O SUS, não sei o que, são capazes de resolver o problema da condição humana. Você pega dois escritores brasileiros, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Os dois eram comunistas. A diferença dos dois: o Jorge Amado era um empregadinho do Partido Comunista, escrevia os livros que o partido mandava escrever. Todos os anos, o Partido Comunista, pela Internacional Socialista, mandava todos os seus escritores. Havia uma rede de intelectuais associados à causa, né? Cada país havia jornalistas, escritores, professores que recebiam ou dinheiro, ou orientações, ou prestígio para divulgar as causas socialistas internacionais. Todos os anos, então, havia uma orientação. É como a campanha da fraternidade. Esse ano vamos falar da água. E daí todo mundo escrevia sobre a água e tal. E o Jorge Amado achava que o Partido Comunista era capaz de resolver os impasses e impossibilidades da condição humana. E escreveu livros, então, que são livros marcados, são livros, de certa maneira, ele tem até um certo talento literário, não é de se jogar fora, mas são livros, de alguma maneira, falsos, porque o Gorky era assim também. Não é? São livros que são parte da agenda de uma conspiração, não é? Que ele não é capaz de nos dizer com clareza. O Graciliano Ramos, diferentemente, embora também fosse comunista, não achava que o Partido Comunista ia resolver o problema da condição humana. E então o Graciliano Ramos não dava bola para aquilo. Assim, vocês estão idiotas, vocês me desculpem. E o Graciliano Ramos, então, fez obras que têm muito mais durabilidade, têm muito mais importância do que as obras do Jorge Amado,
porque as obras do Graciliano Ramos são sinceras. O que não era o caso das obras do Jorge Amado, que eram, na verdade, obras encomendadas, mais ou menos assim. Pois esse é o problema todo, né? Saber quanto é que nós podemos, o que nós podemos fazer dentro da nossa imperfeição e não cairmos nesses dois extremos, porque esses dois extremos são as duas estratégias demoníacas por excelência. Muito bem, pessoal. Então, não sei, estamos bem em cima da hora? Você disse que nesse livro a censura cortou o capítulo 9. 10. Nos outros livros Tem, teve nos Irmãos Karamazov, tem nos Demônios, tem um capítulo que é terrível, em que o Nikolai Stavroguin confessa, porque o Nikolai Stavroguin, assim, nos Demônios, né, o Piotr Verkonzensky é o demônio em pessoa, né? É o niilista, mas o demônio é niilista. Entende isso? O demônio é niilista. E o Nikolai Stavroguin, que não é um niilista, é um sensualista, é um sujeito que está na vida para se divertir. E há um capítulo do livro, na edição brasileira dos Demônios, essa da editora 34, tradução de Paulo Bezerra, esse capítulo foi reproduzido, está lá. Mas na edição russa, quando saiu, ele foi cortado integralmente. Por quê? Porque era um capítulo de uma crueldade, um negócio assim tão impressionante, em que este Nikolai Stavroguin vai até um mosteiro e se confessa com o padre e conta para esse padre tudo que ele havia feito em Moscou, quando era mais jovem, antes de ter mudado para lá. As maiores barbaridades, coisas do arco da velha. Ele estuprou uma mocinha, depois ela acabou se matando por causa disso. Todas as coisas maldosas, ou seja, todos os atos de responsabilidade sensualista que ele gerou, e que são descritos ali com toda a clareza, nesse capítulo do livro, que a polícia secreta, a censura, enfim, mandou tirar do livro original. Então não tem no livro original, mas foi reeditado agora. Durante toda a vida de Dostoiévski, ele esteve sob censura, porque ele era, afinal de contas, um ex-presidiário, e presidiário por razões políticas. Então era um sujeito que era controlado de alguma maneira e não deixava moleza nenhuma. Ele tinha o tempo todo a supervisão da censura. Muito bem, pessoal. Então eu queria muito agradecer ao SESI, que é o patrocinador desse evento, agradecer a Patrícia Maria, que é a nossa organizadora do trabalho, agradecer a Denise Maria, que é a pessoa que faz o nosso trabalho visual, a minha filha Clara, que leu sempre muito bem. Muito obrigado, filha. Tá? E a vocês que vieram, e esperar que vocês venham daqui a 15 dias. Nós temos o livro Almas Mortas? Não. Meu Deus, esqueci. O Virgílio. É isso? A Morte de Virgílio, do Hermann Bloch. Um livro muito interessante, pouco conhecido, mas é interessante. Até lá,